seu like e compartilhe esse vídeo para o conteúdo chegar para mais pessoas. O tema de hoje, eu acredito ser o maior desafio da existência humana: o sofrimento. Ele pode chegar de diversas formas na nossa vida, através de perdas, de dores, ansiedades, sensação de injustiça ou fracassos. E quando ele chega, a gente geralmente se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Cadê Deus diante de tanta dor? Existe uma ideia recorrente na fé cristã que sofrimento é uma punição, ou então um fardo que precisa ser vivido para alcançar a salvação. Mas será que é só isso? Ou essa dor pode estar recheada de propósito? E principalmente, qual seria a melhor forma de atravessá-la, com menos desespero e mais consciência? Esse episódio é um convite para você respirar fundo e talvez sair dele olhando para a vida de uma forma diferente. E para trazer essa resposta do Cristo para os aflitos, eu vou pedir para Marcos Túlio anunciar quem é o nosso convidado muito especial de hoje. E olha que convidado, viu? O currículo dele aqui, vou ler para vocês. Boa noite, minha gente, né? Primeiro, decidi me apresentar. Nosso convidado da noite de hoje é mineiro. Ele é de família espírita. Uma curiosidade é que seu avô foi amigo de Chico Xavier, conviveu com Chico Xavier durante 40 anos. Desde os 12 anos, nosso convidado estuda a doutrina espírita, fez sua primeira palestra aos 16 anos, já percorreu todos os estados brasileiros, mais 13 países, fazendo palestras, divulgando a doutrina espírita, e também é psicólogo por formação, atua na área de psicologia e tem 13 livros publicados com diversas temáticas. Então, nosso convidado da noite de hoje, Rafael Lavarini, muito agradecido por sua presença aqui. A gente está muito feliz com você aqui. Seja muito bem-vindo, Rafael. Você já é do clubinho do Regenera Podcast. Boa noite, Marcos. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que vão se conectar conosco. Para mim é uma alegria muito grande poder participar, principalmente de um podcast. É claro que é muito bom fazer o uso da fala. Agora, o podcast ele tem um detalhe muito interessante, que é a possibilidade de a gente fazer uma troca, não é? Não é só o Rafael que vai falar por 1 hora, como geralmente é numa palestra, não é? Então, eu acho que tem tudo para ser muito mais enriquecedor, não é? Porque aqui não vai ser só a minha verbalização, mas vai ser um conjunto aqui, não só entre nós três, mas com a espiritualidade, com os colegas, né, que estão fazendo parte da técnica também e que contribuem para que a gente consiga, num tema tão especial como esse, né, falar sobre sofrimento, e vamos tentar falar de uma forma leve, falar sem sofrimento do sofrimento, né? Sim. Para que a gente consiga ter um pouquinho de luz numa temática tão importante para a vida de todo ser humano. Perfeito. E eu já vou chegar com uma pergunta central desse tema. E que isso me magoou muito por muito tempo, né, antes de eu abraçar a doutrina espírita. Que é a ideia de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus de amor, símbolo de amor. Se esse Deus é tão bom, por que ele permite, Rafael, o sofrimento? Bom, na verdade, Deus, ele antes de permitir o sofrimento, ele permite o livre-arbítrio, né? Então, não que ele concorde em sofrermos, isso para ele também é doloroso, não é? Porque ele tem tanto amor pelos filhos, que ele também, obviamente, não quer que a gente passe por determinadas situações, mas ele respeita as nossas escolhas. E só a partir do momento que a gente consegue perceber o quão forte, o quão é sério esse assunto de escolhas, de sabermos escolhermos todas as circunstâncias que a vida nos oferece, a gente vai começar a entender um pouco melhor sobre o sofrimento. Porque, na verdade, não é uma punição de Deus. Não é que Deus está permitindo e que está ali só assistindo a gente sofrer. Não é? Antes da gente falar sobre sofrimento, a gente precisa falar de livre-arbítrio. A gente precisa falar de escolhas. E, obviamente, da paciência e da misericórdia de Deus. Porque também, antes de ser um Deus que está vendo a gente sofrer e aparentemente não está fazendo nada, não está nos socorrendo, resolvendo o nosso problema, ele é um Deus que tem muita paciência e misericórdia em esperar o nosso tempo. De refazer caminhos, de refazer escolhas e de restaurar, né? Restaurar atitudes, posturas, pensamentos, sentimentos, ações que, obviamente, por consequência, trouxeram sofrimento ou ainda trazem para a gente.
Eu até me lembro, você falando sobre ações e livre-arbítrio, de uma comunidade do Orkut que eu participava. A galera aí da minha idade vai entender. Que era, os bonzinhos sempre sofrem. E muita gente fala isso, né? Que você tem que ser esperto, no mundo vai ganhar aquele que não for tão besta e acaba até confundindo bom com besta. Como é que a gente lida, então, com essa coisa do muita gente boa tá sofrendo, enquanto muita gente mal tá prosperando? Qual é essa relação, então, do livre-arbítrio que você trouxe com essa realidade que a gente vê principalmente nas redes sociais? Sim. Bom, ao lado do livre-arbítrio, o que a gente precisa analisar também, acho que qualquer tema que a gente for falar e trazer assim filosoficamente, né, para a nossa vida e discorrer sobre ele, a gente precisa lembrar de uma mensagem muito bonita que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Ponto de Vista. E ali naquela mensagem, basicamente, os espíritos, através dos médiuns que contribuíram com Kardec, eles vêm nos dizer que para a gente conseguir entender melhor os processos de dor, de provação no mundo, a gente precisa partir pelo ponto de vista da imortalidade. Sem esse ponto de vista de que somos espíritos eternos, que temos passado, estamos no presente, mas teremos um futuro, e esse futuro é eterno, é muito difícil da gente compreender e a gente acaba se revoltando vendo certas situações no mundo, não é? Então esse ponto de vista, ele precisa fazer parte de qualquer análise que a gente vai fazer sobre a vida, qualquer análise filosófica, né? O Espiritismo também traz filosofia por isso. E tem uma passagem também bíblica de Paulo, que é maravilhosa, na segunda carta dele aos Coríntios, que ele diz que aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Veja que bonito, né? Crer em Cristo em apenas uma vida te faz ser o mais miserável de todos os homens. Então, quando a gente amplia a nossa visão, né, quando a gente enxerga a mensagem do Cristo como uma mensagem eterna, uma mensagem imortal, a gente passa a compreender melhor essas justiças sociais ou injustiças sociais que a gente tanto julga, né? E, por fim, eu acredito que nós precisamos, às vezes, ser gratos, mesmo quando a gente prova um fruto amargo. O que a gente precisa preocupar é quando a gente joga uma semente amarga. Então, se a gente está provando um fruto amargo, é sinal que a gente está conseguindo restaurar comportamentos nossos do passado, e na maioria das vezes são comportamentos dessa vida, o passado desta vida, dessa existência, não é? E aí a gente tem a oportunidade de restaurar do que a gente está jogando uma sementinha amarga, né? Para em algum momento a gente precisar restaurar também essa semente. Então, ainda que as pessoas aparentemente estejam desfrutando de uma certa injustiça, né? Pessoas boas sofrendo e pessoas não tão boas, que aparentemente estão bem, a gente não consegue imaginar a extensão dessa análise se a gente não fizer sobre o ponto de vista da imortalidade. Né? Então, feliz aquele que está provando um fruto amargo agora. E que pena e que triste aquele que está jogando a semente amarga. É interessante você falar a respeito de Paulo, porque na própria doutrina de Paulo a gente vai ouvir muito sobre a questão do sofrimento, o enfrentar a dor, ou sofrer por amor ao Cristo, né? E para muitas pessoas isso é difícil de compreender. Por que é que a gente deve sofrer por amor ao Cristo? Que amor é esse que precisa da prova da dor, né? Para que ele seja compreendido, enfim, para que seja uma prova de fidelidade, né? Como é que você compreende esse processo? E se você acha que isso não vai de encontro com a própria doutrina do Cristo? É interessante, assim, e muito inteligente, assim, sua análise, sua pergunta, Marcos. O Velho Testamento, ele finaliza com o livro de Malaquias. E um dia, por mera curiosidade, tá? E talvez intuição também ao mesmo tempo, eu quis analisar qual que é a forma que o Velho Testamento ele termina. Como que termina o Velho Testamento, né? Sim. E imaginei que deveria ser de uma forma interessante. Poxa, o último livro do Velho Testamento, o último parágrafo, o que que vai falar lá, né? O que que é dito? E aí é um livro bem pequenininho do profeta Malaquias, e no último capítulo, ali no capítulo 4, são só 4 capítulos, nos itens 5 e 6 ele diz o seguinte: antes do grande e terrível dia do Senhor. E ali eu já parei para analisar essa mensagem. Poxa vida, então vai acontecer alguma coisa antes da vinda do Cristo. Mas por que fala grande e terrível, né? Porque se a espera daquele povo pela vinda de Jesus era algo tão extraordinário, por que seria terrível? Grande eu entendo, mas por que terrível, né? E o próprio Cristo, quando ele vem,
ele traz um advento afirmando que ele não estava ali sendo um portador da paz, mas da espada. E quando a gente analisa essas passagens de forma literal, isso nos perturba, não é? Mas quando Jesus fala que ele não trouxe a paz, mas ele trouxe a espada, é porque, na verdade, matar o homem velho é doloroso. A nossa maior dor é enfrentar a nós mesmos. A nossa maior dor é matar o homem velho. A espada que Jesus se referia não é uma espada para você ter que brigar com as pessoas que convivem com você ou que têm uma religião, uma opinião diferente da sua, ou que você não gosta. A espada que Jesus fala é para matar o homem velho. E aí Paulo compreende isso profundamente, chegando a escrever em uma das suas cartas a seguinte frase, que ficou imortalizada também na história do cristianismo: fui crucificado com Cristo. Né? Então o homem velho foi crucificado. E aí quando a gente fala de cruz, de crucificação, a gente acha que é só sofrimento, que é só dor. Né? É doloroso matar o homem velho. Então ele fala, fui crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje, já não sou eu quem a vive, mas o Cristo que habita em mim. Né? Então aquela moral de Deus, né? A lei do amor, estava vivendo plenamente na alma de Paulo. Mas para aquele amor habitar na alma, no espírito de Paulo de Tarso, ele precisou matar o homem velho. E aí esse matar o homem velho que é doloroso. Então o sofrimento não estão nas circunstâncias da vida, mas da forma que nós enfrentamos essas circunstâncias. Na nossa disposição de mudar o nosso interior diante de qualquer dor e diante de qualquer provação. E é interessante porque o próprio símbolo da cruz se assemelha a uma espada fincada no solo, né? E até onde a gente sabe, eu nunca usei uma espada, mas espada divide. E o próprio Jesus disse, como você citou, né? Ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Exatamente. E é interessante notar, porque nessa mesma fala dele, ele fala que veio colocar pai contra o filho, né? Sim, aí ele dá continuidade, né? Depois que ele afirma, o profeta, né, Malaquias, afirma que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias voltaria. Então, sim, depois que ele traz essa mensagem, ele vem e traz uma mensagem mediúnica, porque o profeta Elias já tinha morrido há quase 1000 anos, quando ele escreveu o livro. Então, como que alguém que já havia morrido ia voltar? De qual forma, se não pela reencarnação? Não é? Rafael, mas isso é uma passagem isolada no Velho Testamento, não é? O profeta Jó também, que viveu muitos séculos antes de Malaquias, ele afirma no 2º capítulo do seu livro a seguinte frase, que é muito profunda, tá? Que ele diz o seguinte: findando-se os dias da minha existência terrena, ou seja, quando ele morrer, esperarei. E aí esse esperarei a gente entende como um momento que o espírito fica na erraticidade, né? Esperando uma nova oportunidade de reencarnar. Esperarei, porque a terra voltarei novamente. Né? Então, assim, ele é muito claro nesse processo. E aí era uma crença daquele povo, o processo reencarnatório. A gente pega o próprio profeta Isaías, no capítulo 24 do livro profético dele, ele fala sobre a vinda também, aliás, a volta do profeta Elias. No tempo de Isaías, Elias já tinha morrido, né? Um profeta que pregava na região do Rio Jordão, era muito conhecido porque naquele tempo que Elias veio, as pessoas estavam deixando de acreditar no Deus único. Eles estavam começando, mesmo aqueles que acreditavam antes, a trazer doutrinas estranhas. Então, Elias veio realmente assim para fazer uma pregação muito forte, muito firme. E aí Isaías, mais tarde, que era o profeta que mais sentiu a presença e a vinda de Jesus, Isaías, né? Mediunidade dele, assim, maravilhosa. O livro de Isaías é um livro que emociona, né? Ele foi escrito 800 anos antes da vinda de Jesus. Paulo é fã dele, né? Sim. Tanto Paulo quanto Estevão eram principalmente muito fãs Estevão. E aqui, assim, uma fofoca espiritual, tá? Amo meu momento. Temos uma... a gente tem um estudo, tá? Esse livro é o livro que eu comecei a escrever há mais tempo e que eu não terminei até hoje, tá? É um livro que a gente já conseguiu aí mais de uma centena de evidências bíblicas, inclusive, junto com o que a gente tem em Paulo e Estevão, que o profeta Isaías reencarnou como Estevão, né? Então, por isso, tamanha afinidade e conexão de Isaías e Estevão, né? É interessante, o próprio autor, Emmanuel, né, ele coloca muita fidedignidade, ou muita fidelidade de Estevão a Isaías, ao pensamento de Isaías. Exato. Por exemplo, tem uma carta no livro de Isaías, né, um trecho do livro dele,
que é uma descrição fantástica sobre Jesus sem ele ter conhecido Cristo, obviamente, porque Jesus não tinha nem nascido ainda, né? Isso, foram séculos. Ele fala assim que como um cordeiro ele seria levado em meio a lobos, né? Que seria um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria crucificado entre dois criminosos, né? Que ele traria uma mensagem nova para a humanidade, porque quando eles choraram pela sua morte, ele traria a esperança da imortalidade. Então, assim, é uma descrição perfeita e de alguém que você acha que conviveu ali com Jesus, mas foi 800 anos antes dele nascer, não é? É até interessante, deixa rapidinho que eu passo a palavra. Mas me chama a atenção disso que a gente faz um estudo das cartas de Paulo junto com o livro Paulo Estevão, né? Eu digo ao pessoal, gente, para a gente conhecer a obra, é fundamental conhecer o autor. E não tem obra melhor para conhecer o autor, ou o senso psicológico de Paulo, do que a obra Paulo Estevão. E lá, Paulo se bate muito com o enfrentamento do sofrimento por parte de Estevão e por parte de Abigail. E eu arrisco dizer que esse enfrentamento que Estevão faz e que Abigail faz sensibiliza Paulo, né, ao ponto de ele se permitir o encontro. Eu digo assim, Paulo se permitiu ao encontro com Jesus nas portas de Damasco. Se ele não tivesse tido aquele todo processo de meditação, se ele não tivesse levado as pancadas que ele levou, certamente o endurecimento do coração dele não ia permitir essa visão, né? Se ele tivesse armado, ele ia levantar a espada contra Jesus em outro momento. Sim. Mas aquele momento em que ele está fragilizado, sensibilizado, e o sofrimento que Estevão enfrentou e que Abigail enfrentou reverbera no consciente e no inconsciente dele, se permite, então, encontrar-se com Cristo. Não tirando toda a glória do encontro, né? E a misericórdia do próprio Jesus ao procurar Paulo, ou Saulo, né? Como é que você vê, ainda falando sobre essa temática, né, do sofrimento cristão, como é que você vê esse senso que muitas almas vieram mostrar pra gente, como Abigail, como Estevão, como tantos outros mártires do cristianismo, sendo Estevão o primeiro, né? Interessante você falar de Isaías e Estevão, essa relação entre os dois, ele sendo o primeiro mártir do cristianismo, o Estevão, né? Como é que você vê esse senso de abnegação suprema até a última consequência? Sim. A gente precisa partir novamente pelo ponto de vista, né? da imortalidade. Primeiro, só um detalhe, e foi ótimo você citar Estevão como o primeiro mártir, né? Uhum. É interessante que no Paulo Estevão a gente não tem essa informação. O Emmanuel, ele cita ele como o grande mártir. Por quê? No livro Há 2000 anos, a gente vai encontrar um personagem que foi o primeiro mártir, que foi Simeão, pai de Lívia. Ele foi martirizado numa cruz também 24 horas depois que Jesus morreu, crucificado. E pouca gente sabe sobre essa informação, então é importante a gente trazer aqui também. E uma outra obra, né, que fica assim de sugestão quando a temática é sofrimento, né? O livro Há 2000 anos demonstra ali personagens diante da dor de uma maneira fantástica, e um deles o Simeão, um cristão que apresentou para a criada Ana o cristianismo, e foi essa criada que passou o cristianismo para Lívia, né? Que obviamente influenciou na vida de Emmanuel, de Públio. Mas a forma que essas grandes almas, né, elas sempre lideram com o sofrimento, com a dor, tem que partir desse princípio, tá? Eu vou citar aqui novamente Isaías. Tem uma parte no livro dele, se não me engano, no capítulo 4, que ele vai para o templo de Jerusalém num momento de oração. E durante a oração dele, é relatado na Bíblia que forma-se uma névoa dentro da sala. E aí, estudando o Espiritismo, a gente sabe que, geralmente, o que antecede fenômenos de materialização é essa névoa, né? Essa névoa, ela fica presente ali. Sim. Quando há uma materialização, um fenômeno mediúnico de efeito físico, que, na verdade, é o ectoplasma, sim, né? E ali forma-se uma névoa, uma nuvem, e ele começa a ver anjos, serafins. E dentro também da concepção espírita, Kardec, Chico Xavier vem falar desses espíritos evoluídos, que eles têm um formato mesmo perispiritual de um serafim, de um anjo, né? E ele começa a ver aquele monte de espírito evoluído, muita luz no ambiente de oração, e ele se emociona demais, e aí ele relata que o Senhor falou com ele, não é? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem dizer que Jesus acompanhou de perto os profetas, Moisés e os profetas. Então, quando eles falam, o Senhor falou comigo, não foi Deus que falou, foi Jesus. Vemos dessa forma. Foi Jesus, não é? Então, Jesus conversa com Isaías. Uhum. E ali, vejam só, Jesus traz uma missão para o profeta Isaías.
Né? E aí a gente vê assim, a sua pergunta fantástica, como que essas grandes almas encaram ter que levar até as últimas consequências o evangelho, não é? Mas como que elas foram preparadas para isso? Não é? Como que é esse histórico espiritual? Então Isaías ouve de Jesus ali, num processo mediúnico, Jesus materializa e fala assim, olha, eu preciso que você anuncie a minha mensagem para o mundo inteiro. Então qual foi o pedido, né, do Cristo para Isaías, para aquele espírito de Isaías? Para ele ser um responsável pela pregação da palavra de Deus para o mundo todo. Por pregar, por falar, não é? Então aquele foi o compromisso que ele assumiu com Jesus. E ele na hora se ajoelha, chora e fala, olha, da minha boca, dos meus lábios só saem palavras ímpias. Eu não sou digno de representar o Senhor, não é? E aí Jesus pergunta para ele, mas se não for você, vai ser quem? Vai ser quem? Aí ele se emociona e nessa hora não é Jesus. Os outros espíritos que estavam ali, extremamente evoluídos, plasmam, porque ele fala que é uma grande luz, né? Um grande fogo, a forma deles falarem sobre luz era fogo. Eles plasmam uma luz e vão colocar na região da garganta dele, da fala dele, como se estivesse ele simbolizando aquele compromisso dele com a fala. Rafael, mas eu não conheço nenhuma grande pregação de Isaías, nenhuma interferência dele como um grande pregador. Aí é o que eu digo, ponto de vista, não é? Espíritos como Estevão levava até a última instância a fidelidade a Jesus diante de qualquer sofrimento, porque o compromisso tinha sido assumido direto com Jesus há muito tempo. Sim. Há muito tempo. E aí a gente vê, por exemplo, a Casa do Caminho foi fundada por Pedro, e enquanto esteve Pedro e João, a Casa do Caminho funcionava para acolher sofredores, curar feridas, ouvir as pessoas, acolher e oferecer comida e roupa e medicação. Quando Estevão chega, Emmanuel fala que ele inaugura uma nova era, as pregações. As pregações. Por isso que Paulo se incomodou tanto e sofreu tanto. Porque Paulo, ele era tido como o grande pregador daquela raça. E aí quando chega um cara e fala de uma forma muito melhor, discurso, né? E ganha no discurso, aí vem a dor e o sofrimento. Então entende que o sofrimento não é que Deus mandou para Saulo. Foi um problema que ele tinha que resolver com ele mesmo, do orgulho e do egoísmo. Sim. Que criou aquele sofrimento todo por ver uma pessoa falar daquela forma que Estevão falava. Mas por que ele falava daquele jeito? E por que ele aceitou até o último momento não deixar de falar de Jesus? Porque esse compromisso era secular. Inclusive, mais uma fofoca espiritual, tá? Thais gosta. Thais ama. Perguntaram para Chico Xavier quais foram os espíritos mais evoluídos que nasceram no tempo de Jesus para ajudar ele a prosperar o evangelho. Sim. E ele respondeu que foram 4, que estavam acima da média de qualquer outro que reencarnasse ali. Maria de Nazaré. Quer dizer, Nossa Senhora tem que estar. Ela precisa estar, não é? A prima dela, Isabel, João Batista, que é o profeta Elias reencarnado, não é? Que a gente citou rapidamente aqui. Que é que ele diz, né? João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que João Batista. Exato. Isso é muito interessante. Por quê? Porque ele era um espírito muito evoluído na Terra, mas não era um espírito puro como Jesus. Exatamente. Não era um espírito crístico. Não tinha se libertado do jugo da reencarnação. Exatamente. Né? E aí... E o quarto e o quarto, né? Porque vejam só, Maria, Isabel e João Batista. É da mesma família ali, né? Da família de Jesus. Quem entrou? Estevão. Então, dos profetas, que é conhecido por qualquer religião como o profeta crístico, o que mais se aproximou de Jesus é Isaías. Né? Então, ele já era diferente numa reencarnação antes, onde ele aceitou talvez aquela tarefa de inaugurar no movimento religioso a pregação do evangelho. Né? Então, veja a importância do que a gente está fazendo aqui agora, né? Divulgar o evangelho, falar do evangelho. Né? Isso começou há tantos séculos. Mas para esses pioneiros que assumiram compromissos direto com Jesus, eles levavam até o fim mesmo, né? Persistiam até o fim, seja qual fosse a circunstância deles assumirem aquela bronca, né? Naquele tempo era uma bronca ser cristão, né? Hoje virou moda, virou status, inclusive. E para quem não conhece, os livros referências desse bate-papo até agora foram Paulo Estevão e Há 2000 Anos. São 2 romances psicografados por Chico Xavier. Você encontra em qualquer loja online que vende livros, também em livrarias físicas. São romances, então são histórias... Principalmente nas casas espíritas, né? Principalmente nas casas espíritas. São histórias muito gostosas e fáceis de ler e que lhe levam, de fato, para entender a vida do ponto de vista daqueles que viveram na época do Cristo ou antecedente a ele.
E assim, você falando sobre levar até o final, eu até acho que já comentei uma vez com o Marcos, eu adorava ouvir o Salmo 23 cantado, né? Que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E eu cantava aquilo pensando que Deus estava me protegendo, eu estava numa redoma, né, de proteção. E aí um dia eu comecei a prestar atenção no resto do Salmo, que ele fala que preparas a mesa perante mim na presença dos que me provocam. Ou seja, preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu já comecei a achar estranho. Aí, unge a minha face e o meu cálice, né? Que a gente sabe que o cálice é um grande símbolo para o Cristo do derramamento do sangue. E o meu cálice transborda. Aí eu fiz, morri, né? Aí eu fiz, como assim? Não era protegendo, não estava no balo da morte, mas nada ia me acontecer. E aí ele fala que vai regressar, né, pro mundo espiritual e viver eternamente com bondade e outras coisas. Mas ali foi quando eu entendi o sofrimento cristão. Foi no Salmo 23 que eu fiz assim, porque não importa o nível da dor que eu vou transcorrer na terra, ele está comigo e eu sei que eu vou encontrar ele no destino final. A parada final é o reino dos céus. Então a gente não só encontra significado no passado, como você disse, né? A gente encontra significado no futuro. É entender que é essa eternidade que a gente busca. Então tudo que a gente passa por aqui é um processo, é transitório. E que se a gente manter essa fé, a gente pode estar sendo crucificado, mas dentro do nosso coração existe a paz de Jesus conosco. Perfeito. E aí, Jesus faz um convite a carregar a nossa cruz, né? Que é outra passagem muito famosa, né? Carrega a sua cruz e segue-me. Então, carregar essa cruz seria assumir essa responsabilidade de todas as nossas escolhas pregressas para se transformar numa nova pessoa. Carregar a cruz seria isso e não simplesmente aguentar sofrimento? Exatamente. E principalmente nesse processo olhar para dentro, né? A gente olhar para dentro de nós mesmos. É muito difícil. E aqui, assim, acho que um dos principais códigos de fraternidade é a gente amar o próximo, né? Fazer pelo próximo algo. Mas é muito difícil a gente fazer algo pelo próximo, porque, olha, vou fazer algo por alguém, então eu estou criando um laço com alguém, né? Um laço espiritual. Não tem como a gente criar um laço com alguém se tem nós incomodando a gente no nosso interior. E o que seriam esses nós? O que a gente não resolveu conosco mesmo, né? Para a gente passar para uma nova etapa na vida, a gente tem que resolver o homem velho. Então, é carregar a cruz. Por que a cruz ela é individual? É porque a gente precisa olhar para dentro, principalmente o sofrimento. Eu costumo falar com os pacientes, Marcos e Thaís, que quando vem um sentimento de angústia e de depressão que ninguém quer sentir, a gente precisa não aceitar do ponto de vista que eu quero morar nesse sentimento para frente, mas sinta-se feliz, porque Deus, por meio da sua consciência, quer te trazer uma mensagem muito bonita. A dor ela é um aviso, né? A dor é um aviso, que tem alguma coisa errada, que está acontecendo alguma coisa que precisa mudar. Se eu quero uma resposta diferente na vida, eu preciso ter comportamento diferente. Então, quando a gente sente sintomas de depressão, de angústia, de desânimo, é um grande convite, é um convite maravilhoso para olhar para dentro e falar assim, peraí, deixa eu entender o que essa dor está querendo me falar, porque ela vai me direcionar para mim ser um ser humano melhor, para mim crescer diante desse desafio. Só que quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente se revolta, a gente não quer sentir, a gente quer tomar uma medicação para neutralizar aquilo logo. Óbvio que em muitos casos precisa da medicação para estabilizar um paciente, estabilizar uma pessoa, para ela entender o seu próprio processo. Mas o principal é a gente olhar para dentro, é tentar entender aquela dor, o que ela está querendo me dizer, o que ela está querendo me falar para me ressignificar, né? E você tocou num ponto lindo, que é o Salmo 23, e a gente está falando de Estevão, né? Não por obra do acaso. Teve uma vez que eu tinha muita dificuldade de memorar as coisas do Evangelho. E eu desde os 7 anos de idade, eu tenho síndrome do pânico e fobia social. Sério? Então você imagina, né? Fazer uma palestra com síndrome do pânico e fobia social é um desafio, né? Você já fez, nossa? É um desafio. E várias vezes eu tenho crise de pânico durante uma palestra. Só que com o tempo a gente aprende, né, a lidar com isso. Hoje eu sei que vai passar, né? Eu só tento respirar fundo, vai passar e passa. Mas não é fácil. E aí, o que acontecia muito comigo? Eu, por ficar em pânico, eu ficava muito tonto fácil, tinha muita tonteira, né? E eu não sabia na época que era pânico, aí eu achava que era labirintite, então eu começava a ficar tonto, aí eu ficava mais tonto ainda, que eu ficava preocupado que eu tava tonto, né? Aí só vai piorando, assim, a atenção nossa. Então,
eu costumava levar o data show com as passagens do evangelho que eu queria falar. Só que o ato de olhar para o público e olhar para trás para o data show me deixava mais tonto ainda. Então aquilo ali trazia um mal-estar que eu não conseguia falar, ou seja, eu não podia levar o data show. E aí o que eu comecei a fazer? Anotar as passagens num papel e levar um papel. Só que quando eu ia segurar o papel, eu me tremia tanto que eu ficava com vergonha, porque o povo ficava com vergonha pra mim, sabe? Olhando eu tremer daquele jeito. Eu falei, poxa, eu preciso decorar as passagens. Então tem que aprender uma metodologia de decorar. E aí eu me lembrei de uma professora ali da quarta série, que ela falou que sempre que a gente quisesse decorar alguma coisa, a gente tinha que lembrar uma imagem ou uma cena para decorar aquilo ali, né? E o meu sonho era fazer uma palestra sobre as bem-aventuranças e decorar as bem-aventuranças, né? E na época eu estudando o Paulo Estevão pela primeira vez, eu pensei assim, olha, já sei, eu vou voltar no Paulo Estevão e aí eu vou pegar a ordem certa das bem-aventuranças. Fala sobre a humildade, sobre os que choram, pá, pá, pá. E cada bem-aventurança vai ser uma parte do livro. Então vão ser as histórias representando as bem-aventuranças, que é uma forma de decorar as bem-aventuranças. E eu comecei o livro. E o que me assustou mesmo, assim, falei, meu Deus, aí que eu comecei a perceber que era um livro de estudo, não era um romance. O Chico Xavier, inclusive, dos mais de 500 que ele psicografou, ele dizia que Paulo Estevão era o predileto, então não era por acaso, né? E ele dizia que Paulo Estevão não era romance, era tratado espiritual, superior, não é? E aí eu comecei a, poxa, esse livro aqui ele é de estudo, por quê? Logo no início da obra, vejam só, a vida de Estevão, diante de cada dificuldade que a vida apresentava para ele, ou seja, cada desafio, cada dor, cada problema que a vida apresentava para ele, a resposta de Estevão é a vivência de uma bem-aventurança, na ordem exata que está na Bíblia. Na ordem exata que está na Bíblia. Quando ele recebe o evangelho das mãos de Pedro, que na época era o evangelho de Levi, de Mateus, né? Tem uma hora que ele chora compulsivamente. Quando ele lê as bem-aventuranças. Ele vai se emocionando, à medida que ele lê o evangelho, ele lembra de Isaías, de uma passagem de Isaías, não de Isaías, mas de uma passagem, e vai conectando, fala assim, ele é o Cristo, porque Isaías fala isso. Ele não lembra nenhum outro profeta, era uma memória espiritual que ele tinha. Sim. Mas quando chega nas bem-aventuranças, ele chora compulsivamente. E Emmanuel fala que ele percebe que valeu a pena tudo que ele tinha vivido. Ou seja, Emmanuel reafirma que a vida dele, antes de conhecer o evangelho das mãos de Pedro, foi a vivência das bem-aventuranças, não é? Quando ele morre, tem quando ele desencarna, tem aquela frase muito famosa dele, né? Senhor, não lhe imputes esse pecado, que Jesus olha muito triste ali para Saulo, né? E quando ele termina de falar isso, também está no livro Paulo Estevão. Emmanuel fala que um coral no mundo espiritual começa a cantar para recebê-lo. Sabe qual música eles estavam cantando? As Bem-aventuranças. Não é? Então a vida dele, antes de conhecer o evangelho na Terra, porque ele já conhecia no mundo espiritual, foi a vivência. E aí, quando ele vai viver uma das bem-aventuranças mais belas, que é bem-aventurados misericordiosos, e a misericórdia ela está no último grau da virtude. Hoje em dia fala-se muito de empatia, né? Você tem que ser empático. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente for só empático, a gente passa a ser frio, né? A empatia, e a gente gosta de representar com um exemplo bem simples. Você parou num semáforo, um dia chuvoso como hoje, né? Aí tem uma pessoa com uma plaquinha ali pedindo ajuda. O que o empático faz? Poxa vida, o cara tá ali, né? Difícil e tal. Não, só pensa isso. Ó, o cara tá ali, não frio ação. E tal. O sinal abriu, ele vai embora pra casa dele. Nem lembra mais do cara, não é? O que é a compaixão? Poxa, poderia ser eu. Meus filhos podiam estar ali, debaixo daquela marquise e eu aqui com essa plaquinha, não é? O que é a piedade? Poxa, olha o cara poderia ser eu. Olha, meus filhos poderiam ser aquelas crianças dele ali nessa noite chuvosa. Eu vou parar o carro e vou tirar o meu agasalho aqui e dar pra ele. Piedade. Não é? Misericórdia. Você conversar. Você saber a história da pessoa. Por que ela tá ali? O que ela precisa mais? O que você pode fazer para facilitar ela naquele processo de transformar? Então, diante da caridade, a misericórdia é o último nível dessa virtude, que começa com uma empatia, mas não pode parar na empatia, não pode parar na compaixão. A gente tem que ser piedoso, a gente tem que ser misericordioso. E a misericórdia é a caridade, é a ação do bem para o próximo, mesmo quando a gente está com dor, mesmo quando a gente está mal, e seja para quem for. Então, existia um histórico ali na família de Gesiel e Estevão, que o vizinho deles, que era um romano, ele tinha roubado 90% das propriedades daquela família, ele já tinha prendido o pai algum tempo atrás, e a mãe morreu por causa de tanto sofrimento. A propriedade desse vizinho começa a pegar fogo, um fogo que devastou, que matou alguns servos daquele homem. Sim. Qual foi a primeira pessoa que se dispôs a arriscar a própria vida para ir lá? Estevão. Ele arriscou a vida
por um malfeitor, pelos bens materiais de um malfeitor que acabou com a família dele. Isso é misericórdia. Quando ele chega em casa, o pai assume que foi ele que colocou o fogo ali, não é? O que Estevão faz? Sabia que os romanos iam perseguir, ia matá-los. Ele chama a família para ler o Salmo 23. Aí eles leem o Salmo 23. Né? Inclusive, eles cantam em lágrimas o Salmo 23 naquele momento. Quando termina, eles de fato são presos. Não é? Então, assim, o evangelho ele está totalmente entrelaçado, e a história desses grandes cristãos, com esse tema da nossa postura diante da dor, diante da dificuldade. E veja que lindo, né? Diante de tanta provação que ele passou, a resposta dele era sempre uma virtude. Então, não é o tamanho do desafio, o tamanho da dor, mas o que a gente vai fazer a partir dela. Aí sim, a gente vai perceber se vai ter sofrimento ou não. Porque a dor ela vai bater na nossa porta, é natural, não é? Mas a gente sofrer diante da dor, isso aí vai depender da nossa postura, porque a gente pode enfrentar dores sem sofrimento. É possível realmente enfrentar dores sem sofrimento. E é tão difícil já pedir ajuda, né? Quando a gente tá muito mal, principalmente em algumas doenças da mente que você citou, depressão, e outros transtornos, que a gente fica muito fechado, muito isolado, e fica difícil pedir ajuda. Como é que a gente pode vencer e ser um pouquinho mais misericordioso conosco? E também como é que o outro pode nos ajudar nesse processo, né? Diante de alguém que parece que você se sente impotente, né? Sim. Primeiro ponto, né? Para a gente enfrentar qualquer desafio na nossa vida, acho que é o primeiro convite que a gente tem para ser virtuoso, porque a dor vem para desenvolver em nós virtudes. Então, para a gente desenvolver uma virtude diante da dor, a gente precisa sempre dar o primeiro passo com a primeira grande virtude da vida, que é a humildade. A humildade. Sem humildade, a gente não consegue construir nada em favor de nós mesmos. Então, quando eu tô com uma dor que está manifestando... O primeiro degrau das bem-aventuranças, né? O primeiro degrau das bem-aventuranças. É a humildade. A primeira simbologia do evangelho, a manjedoura, e a última simbologia do evangelho, a cruz. A cruz do lado de dois criminosos. Era a morte mais vergonhosa que existia na época. Então, sem humildade, a gente não constrói nada. A gente não aprende nada. Então, se você está com muita dor, está com dificuldade de falar, passe por cima do orgulho. A gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente precisa aprender a reconhecer, independente da nossa posição social, da nossa posição numa casa espírita, num movimento religioso, temos que saber pedir ajuda. Em algum momento da vida, todo mundo vai precisar pedir ajuda, não é? E aí, a partir do momento que a gente faz isso, é o primeiro passo para a gente começar a mudar. Não é? Reconhecer que a gente é pequeno, que são altos e baixos, né, no processo da existência. E quando a gente for chamado para ajudar alguém, aprender a ouvir. Esse também é o primeiro passo. Não é a gente chegar dando sermão. Espírita adora falar umas frases prontas, né? Tudo passa. Olha pro lado que tem gente que sofre mais. A gente sabe disso, mas para quem tá na dor, no sofrimento, isso não vai adiantar nada. Esse tipo de fala não vai adiantar nada. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. De um abraço. O abraço você já desarma ela. Abraça, ouça com paciência. Valide o sofrimento do outro. Valide o sofrimento do outro. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o trabalho de atendimento fraterno na casa espírita, a primeira pessoa que eu recebi para conversar foi uma mãe que tinha perdido 2 filhos. O segundo estava recente. O que eu poderia falar para aquela mãe? A não ser ouvi-la, não é? E na sequência veio um casal que estava chorando mais do que aquela mãe. Eu falei, pronto, é uma tragédia que aconteceu na vida deles, não é? E na verdade ele tinha passado, era um jovem de 17 anos, tinha passado na universidade e ele ia morar fora da namorada. Eles poderiam se ver só a cada 15 dias. E os dois estavam assim, só que era a dor deles. Eu desprezei a dor deles naquele momento. Eu julguei, né? Eu falei, poxa, a mulher perdeu 2 filhos e estava aqui firme. Veja só, não é? Isso não é dor, mas para eles e precisa ser validada, não é? Então a gente ouvir as pessoas, validar a dor do próximo, acolher com carinho, né? Se necessário, a gente utiliza palavras. Muito bom. Entrando um pouquinho na temática do perdão agora, claro que a gente pode voltar, né, para essa temática do sofrimento, da resignação, porque tem uma coisa que me chamou a atenção aqui também que eu vou te falar já já. Mas você falou uma coisa interessante sobre olhar para dentro de nós, né? Sabendo validar nossas dores, aprendendo a validar nossas dores. E eu tenho experiência particular com o perdão e com o transtorno de ansiedade. Você falou que sofria transtorno do pânico. Eu já lutei muito tempo com o transtorno de ansiedade. Hoje está bem mais controlado. E eu notei, no final do ano passado, aconteceram 2 episódios na minha vida, muito rápidos, mas que me causaram impacto.
que me trouxeram mágoas. Foram com pessoas diferentes, em 2 momentos diferentes, em lugares diferentes, mas que trouxeram o mesmo efeito, mágoa e crise de ansiedade. E aí eu notei que, de fato, minha ansiedade estava muito ligada à questão do perdão. Então, eu comecei a trabalhar dentro de mim esse processo de mágoa, que tem, né, a gente sabe que tem fonte no orgulho. Então, de certo modo, a gente precisa, né, combater o orgulho. A gente costuma dizer lá na evangelização da juventude, que o pessoal pergunta como é que faz para combater determinados vícios, determinadas condições morais. Eu disse, olha, qualquer coisa que a gente aprende com Newton, né? Com a lei de Newton. Qualquer coisa que você faça, você tem que colocar uma força opositora, né? Você precisa estabelecer ali um equilíbrio, pelo menos. Então você tem que se opor àquilo. Então se você quer combater algo que é ruim, ou que lhe causa mal-estar, ou enfim, que traz sofrimento, a gente vai combater com o oposto. Qual é o oposto do orgulho? Humildade, né? E aí eu notei que perdoando esses casos, esses pontos, assim como eu passei por um processo longo de perdão de alguns familiares, perdão do passado, enfim, eu notei que as crises de ansiedade diminuíram. E tudo que envolve, né? Na dimensão física, na dimensão psicológica, na dimensão espiritual, acaba se reorganizando porque eu enveredei por esse caminho do perdão. E é muito interessante isso, porque muita gente ainda não consegue compreender o poder do perdão, a necessidade do perdão. Eu até conversando com minha psicóloga certa feita, ela disse que o perdão não é não lembro o que ela falava, alguma coisa com relação à terapêutica. O perdão não tá lá nos tratados da psicologia como ferramenta terapêutica? Como ferramenta terapêutica, eu não sei se ela falou assim, mas enfim, ela falou alguma coisa nesse sentido. E aí, o que Lavarini vê, tanto como espírita quanto como psicólogo, profissional de psicologia, a questão do perdão e o que traz, né, o que você pode trazer pra gente como experiência pessoal em relação ao perdão, que você possa compartilhar? Bom, assim, é muito difícil a gente ter uma resposta pronta, né? Uma receita de bolo ali. Mas o que eu enxergo no perdão é que às vezes a gente utiliza o perdão nos momentos de crise. Então, por exemplo, se alguém me fez mal, se eu fiquei chateado com uma situação da família, então naquele momento pontual eu vou lá e perdoo. Sim. Né? Na minha visão, o perdão ele é uma construção como qualquer outra virtude. Então, se você há 10 anos atrás você tinha uma capacidade X de perdoar, hoje certamente você tem uma capacidade muito maior. Por quê? Porque é uma virtude que está sendo desenvolvida dentro do Marcos. Não é uma coisa que você vai usar de vez em quando, quando precisar. Não, é um processo de desenvolvimento. E aí o perdão ele está totalmente conectado com essas outras virtudes que a gente falou, não é? Com a humildade, com saber ouvir, ter empatia, compaixão, piedade, misericórdia pelo outro, não é? É a gente ser paciente, não é? Ser paciente no nosso dia a dia, nos habilita a construir essa virtude do perdão também, quando a gente for precisar colocá-la em prática. Então, eu acredito que o perdão é um conjunto de virtudes que é desenvolvido ao longo da vida. E, obviamente, quando a gente estaciona nesse processo, vai ser muito difícil quando acontecer uma situação e a gente ter que perdoar, porque a gente não tem o combustível, a gente não tem a munição necessária para conseguir oferecer o perdão naquele instante, não é? Ao ponto de, quando nós desenvolvermos muito nas virtudes do Evangelho, nós não vamos precisar perdoar, porque nada vai nos atingir. Sim. Venci o mundo. Então, quando a gente ainda é afetado, e nós somos afetados diariamente por circunstâncias, que a gente é obrigado a entender o valor de perdoar e de restaurar aquele relacionamento, por exemplo, é um indício que a gente ainda precisa melhorar muito, né? Porque, por exemplo, Jesus ele não precisou perdoar ninguém. Ele pediu perdão por nós, né? Ele falava assim, pai, perdoa-lhe. Por quê? Ele não precisava perdoar ninguém, ele não ficava magoado, ele não tinha melindre, né? Então eu acredito que é uma virtude em construção e que ela obviamente está totalmente conectada à nossa evolução espiritual. Então quanto mais a gente desenvolver humildade principalmente, né? Se nessa vida a gente focar só em humildade, a gente já vai ter evoluído como nenhuma outra. Como nenhuma outra. Então é realmente um desenvolvimento de virtude. E claro, cada caso existem pontos específicos
que a gente precisa ajudar as pessoas, por exemplo, no ambiente de consultório, a trabalhar individualmente a circunstância ali em si, né? E fazê-la repensar, como você disse. O perdão, ele é libertador, né? Ele cura, ele cura. Acho que é porque o perdão tem uma relação muito grande com o desapego do trauma, né? Eu deixo o trauma no lugar dele e passo a deixar minha vida fluir. E muitas dores vêm de traumas, do que fizeram conosco. Mas também muitas dores e sofrimentos vêm do que não aconteceu e eu gostaria que tivesse acontecido. Da minha idealização de como as coisas deveriam ter sido. Esse sofrimento é um sofrimento que a gente está escolhendo sofrer, porque se ninguém fez nada comigo, apenas deixou de fazer, sou eu que escolhi sofrer e como lidar com esses sofrimentos? Que inicialmente parece que eu não tenho controle. Eu simplesmente dói, eu queria e eu choro. Como lidar com essas frustrações da vida? Sim. Primeiro, assim, nós somos muito imediatistas, né? E o silêncio de Deus, ele incomoda, né? O silêncio de Deus, ele incomoda. Mas o que eu costumo dizer é que o silêncio de Deus, ele é terapêutico. Ele incomoda, mas ele é necessário. Ele é necessário para a gente reformular o nosso caminho. Os desertos na nossa vida, eles são importantes, não é? Mas da mesma maneira que uma pessoa vai fazer uma travessia no deserto, ela precisa refletir como será aquela travessia. Por exemplo, o deserto não é lugar para você morar. O deserto é um lugar de passagem, não é? Então, às vezes, a gente quer morar também naquela dor. É uma estadia temporária, né? Exato, é temporário. A gente quer morar na dor. Quem vai atravessar o deserto, por exemplo, vai levar uma mochila. Ele precisa ter ali pelo menos um pouquinho de água, né? Ou uma quantidade boa de água, de alimento, porque senão morre de fome. Mas e de sede, e se aquela mochila estiver pesada demais? Ele também não vai conseguir fazer a travessia, não é? Então, os nossos desertos interiores, a gente precisa avaliar a mochila. A gente precisa avaliar o que está pesando, o que está faltando, não é? E essa não é uma análise de quem está convivendo comigo e me fazendo sofrer ou me magoando. Essa é uma análise interior, tá? A mochila é minha, não é a mochila do outro que vai me trazer água ou me trazer alimento. É a que eu carrego comigo, não é? Então, a gente é treinado para terceirizar as nossas culpas. Seja por circunstâncias, seja por falta de possibilidades, que eu queria isso, eu queria aquilo, ou pela pessoa que entrou na minha vida e me fez sofrer uma barbaridade. E a gente é pouco treinado para olhar para dentro e analisar essa mochila, né? Por que eu tenho levado? Por que isso está acontecendo? Por que está faltando fôlego, não é? E esse é um grande trabalho que todo cristão precisa fazer. É uma questão, inclusive, do livro dos Espíritos, né? Qual é a maneira mais eficaz de um espírito evoluir mais em uma única reencarnação? A resposta dos espíritos: conheça a ti mesmo, né? Autoconhecimento, olhar para dentro, olhar para a mochila, né? Para a gente poder fazer essa travessia quantas vezes for necessário, porque o deserto ele é bom, ele é necessário para a gente. Sem o deserto, Saulo não teria se transformado em Paulo, né? Sem o deserto, Jesus, inclusive, dá a lição do deserto, né? Antes de começar a missão dele, fica 40 dias no deserto. E traz, por meio de uma simbologia, mas todo um ensino profundo também nesse processo. Quando você fala do silêncio, que ele é perturbador, ele é porque ele rima com solidão. Silêncio dá uma sensação de desamparo. E até você contou em uma palestra que eu tive o privilégio de assistir sobre uma situação em que você se sentiu desamparado num momento de dor sua. E aí você fez um movimento que inesperadamente te levou para um amparo que já estava preparado para te receber. Se você puder compartilhar essa história conosco. Sim. Na verdade, essa história ela começa quando eu fui estagiário de psicologia dentro de um presídio modelo da minha cidade. E como estagiário ali, no início eu fiquei um pouco assustado, porque afinal de contas eram pessoas que haviam cometido crimes sociais. E a gente ainda carrega muito preconceito na nossa alma. E eu me lembro que logo quando eu comecei, deu uma vontade muito grande de um dia poder pregar o evangelho para aquelas pessoas. E o meu desafio era conseguir falar de Jesus para aquelas pessoas, respeitando a religião de cada um. Porque até então eu estava habituado a falar com uma linguagem espírita, né? Sim. E ali existiam pessoas de todas as religiões, a minoria eram espíritas. E havia toda sexta-feira era o dia da pregação ecumênica. E beleza, eu não era só o estagiário mais, depois de um tempo eu passei a ser voluntário, fiz o curso de voluntários que você precisa passar. Só um detalhe para quem não conhece, tá? É o trabalho das APACs. Hoje a gente consegue ali ter um índice de recuperação de 90% mais ou menos, sem reincidência. O que são APACs? APACs é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. É um presídio, né, que funciona
Tem muita gente que acha que é para oferecer mordomia para o recuperando, mas na verdade a única coisa que a APAC faz é cumprir o que está na nossa lei de execuções penais. Socialização, né? A gente cumpre o que está na lei, não é? De execuções penais. Tem toda uma metodologia, são 12 métodos para você aplicar ali, de disciplina, inclusive, para as pessoas que estão lá e recupera 90% no reincídio no crime. Hoje já são mais ou menos 60 funcionando no Brasil, cerca de 80 em processo de fundação e já está em 27 países. Né? Hoje, por exemplo, no Brasil a reincidência é 89%. A PAC 90% não reincide. E é o primeiro presídio do mundo sem armas. Né? Então a gente vê que a disciplina e o amor conseguem transformar. Porque, infelizmente, a capilaridade, a penetração dentro da população carcerária é muito pouca ainda, né? Sim, infelizmente. Sim. Mas a gente sabe que nenhuma transformação também ela vem de uma maneira muito brusca, né? Ela é gradativa, né? A verdade, ela não precisa ser escancarada. Ela vai ali em pequenas doses, né? E aí, eu queria muito pregar ali. Fiz o curso voluntário, comecei a me voluntariar. E aí me convidaram para fazer uma primeira pregação no Dia das Mães. No Dia das Mães. E, poxa vida, para mim foi um desafio estudar. E, obviamente, eu fui recorrer ao Evangelho para ver um tema. E eu pensei assim, poxa, o que uma pessoa que cometeu o crime, que está ali com a mãe, naquele momento que as mães iam participar, gostaria de ouvir, né? E aí tem uma passagem de Paulo que serviu de norte, assim, para aquela pregação. Quando ele fala que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Né? Fui com aquela frase e fui para falar sobre a vida de Paulo. Então, Saulo era mau, né? Perseguia, matava, humilhava, virou Paulo, amor, papá. Era mais ou menos esse o roteiro. E me emocionava muito que durante a minha fala eu via pessoas que eram extremamente embrutecidas, né? E que às vezes eu conhecia a história, né? Por trás ali, por ser psicólogo atuando lá também, sabia o que tinham feito, né? E ver ali como uma criancinha no colo de cada mãe, chorando compulsivamente, sabe? E a mãe ali acolhendo. Então, sim, foi uma das cenas mais profundas que marcou a minha vida. E tinha um deles que chorava mais que os outros, e à medida que eu falava sobre Jesus, sobre Paulo, ele pedia perdão para a mãe, mas pedia muito alto e chorava e pedia perdão, perdão, perdão. E aquela cena realmente marcou. Quando terminou a pregação, muitos vieram cumprimentar, são muito educados, muito respeitosos, e um deles foi esse rapaz. Ele me abraçou e falou assim, o que Jesus falaria para mim nesse momento? Aí eu olhei para ele, né, difícil responder, e eu falei com ele assim, olha, nada, nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus. Aí ele chorou muito, a gente se abraçou e tal, passou isso. Depois de mais ou menos uns 5, 6 anos, eu já era presidente daquele presídio, né, como voluntário. Eu me tornei membro da diretoria e fiquei à frente do presídio também. E era um momento muito difícil da minha vida, quando a síndrome do pânico veio com tudo também, né? Eu fechei uma empresa e eu precisei mandar 90 pais de família embora, então aquilo doeu demais. Estava sem dinheiro, sem trabalho. Tinha acabado de terminar um primeiro casamento, então aquilo para mim também era muito doloroso. Meu pai, que foi um grande amor na minha vida, 60 dias depois disso tudo falece, né? Veio a desencarnar. E eu fiquei mal. Só que por ser espírita, por fazer palestra, minha mãe, minhas irmãs, os sobrinhos sempre me viam como referência. Ao ponto de, quando o papai desencarnou, eu tive que dar notícia para os meus sobrinhos. Então a gente tem que ser forte, né? Uhum. Porque todo mundo está naquele sofrimento, tem que ser forte. Mas por dentro eu estava arrasado. E eu não podia pedir ajuda, né? Fazer esse movimento de humildade para ninguém da família naquele momento. Então o que eu pensei? Atendimento fraterno. Vou procurar na casa espírita alguém para me ouvir, não é? E no dia que eu fui, por invigilância da pessoa, eu ia tentar começar a falar. Eu falava assim, não, calma, os espíritos sabem de tudo. Não, mas eu tô precisando falar, eu queria ser ouvido, porque... Calma, Rafael, os espíritos sabem de tudo. Vai pra palestra, vai ter o tratamento espiritual, você toma o passe no final, seu nome já tá aqui no tratamento, mas eu precisava ser ouvido, né? E ela queria me mandar para um tratamento espiritual. Aí eu não fiquei nem pra palestra, fui embora, indignado, com raiva, né? As emoções que vem na hora. Com certeza. E eu fui me questionando um monte de coisa. Eu tô aqui o tempo inteiro, quando eu preciso de ajuda, então a gente começa a se vitimizar, né? E pronto, no dia seguinte eu tinha que estar 7 horas da manhã no presídio. Que era um dia que eu ficava a jornada do dia inteiro, lá o dia completo, né? E quando eu cheguei tinha uma requisição de um encarcerado para conversar comigo. E geralmente quando eles pedem para conversar conosco, era problema, né? Que tinha que intermediar alguma dificuldade. Lá a cela se abre às 6 da manhã e só fecha às 10 da noite. Então tem atividade o dia inteiro, de trabalho profissional, estudos, né? Religião. E aí
eu ouvi assim aquele chamado e falei, poxa, eu tô cheio de problema, vou ter que ouvir os outros ainda, né? Eu precisando ser ouvido. Aí eu tava chateado, tava com raiva. Então eu fico pensando assim, depois que o tempo passa, né? O tanto que muitas vezes a gente vai fazer um trabalho injuriado, reclamando, achando que a gente vai estar ali para ajudar, que a gente que é o cara que ajuda, e não é nada disso, não é nada disso. Quando a gente tem atitudes de piedade, de misericórdia, quem recebe somos nós mesmos, a gente que aprende com as pessoas, né? E aí eu cheguei na cela, estava obviamente aberta e tinha 4 recuperandos lá. Aí eu já pensei, poxa, o problema foi grande, né? Tinha um que pediu e tinha mais 3, né? O problema foi grande. E aí eu me sentei em uma das camas, eles estavam sentados também, e eu falei, pronto, estou aqui para ouvir, o que eu posso fazer para ajudá-los? Aí o que fez a requisição falou assim, não, a gente não tem nenhum problema não, graças a Deus está bem, mas a gente tem percebido que algumas semanas você não está bem, a gente quer te ouvir, não é? Então aquilo que às vezes a gente espera vir do movimento religioso, vir de um amigo, vem de onde a gente menos espera, né? E tem uma frase de Emmanuel que é fantástica, que ele fala que o bem que a gente faz em qualquer lugar, em qualquer tempo, é o nosso advogado em toda parte, não é? Então, ainda que eu tivesse um coração endurecido ali, aquele local estava trazendo o que eu precisava. Aí por umas 2 horas eu chorei pra caramba. Eu quase não falei, mas chorei mais do que falei, sabe? Mas falei, desabafei, chorei, porque eu realmente não esperava. E aí eles foram saindo assim da cela e eu fiquei, agradeci cada um. Aí o último veio me dar um abraço forte. E aí ele falou no meu ouvido, nada, nem ninguém é capaz de nos separar do amor do Cristo, né? Era o mesmo recuperando, que alguns anos antes eu abracei e falei o mesmo, né? Então aquilo ali me marcou muito, 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 porque na dor e no sofrimento a gente precisa confiar. Por mais que Deus está em silêncio, às vezes ele está arrumando um veículo melhor do que a gente imagina para trazer o socorro, né? E só um pequeno detalhe que a gente tem que passar a observar diante da dor. Nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema. Quando a gente não consegue, faz de tudo para resolver, vamos ficar tranquilo porque está nas mãos de Deus. Então tem coisa que ele resolve, tem coisa que é com a gente, né? E aí a maturidade, a vida, a vivência vai fazendo a gente aprender. O que depende de mim? Não, isso aqui infelizmente eu não posso fazer porque não faz parte da minha vida ou da minha ossada. Eu fiz o que eu podia, eu preciso ser paciente, né? É esperar que no momento certo Deus ele vai trazer. Nunca esquecendo da máxima, né? Faça a sua parte que o céu te ajudará. Não é cruzar o braço para tudo e achar que Deus vai resolver tudo. Vamos fazer a nossa parte. E aquilo que não dá para enfrentar, que depende do outro, que depende de uma circunstância, é confiar em Deus. Não é? Pois é. Essa tua passagem me lembra muito uma história que o Padre Fábio de Mello partilha. Não sei se você já ouviu. Ele também trabalhou missionariamente em presídio, na época que ele ainda nem era padre. E aí ele estava na fila do presídio, tinha uma fila de mães para entrar, né, visitar seus filhos, e aí ele perguntou para a senhora o que ela estava fazendo ali. Aí ela disse, não, eu vim visitar meu menino, tava com sacola de comida, né. Aí ele, tá certo, e aí entraram, tal. E aí ele estava no pátio e percebeu que aquela mulher estava com um cara enorme, né, gigantesco. E aí, cheio de tatuagem, aquela coisa, aí ele chegou pro carcereiro e perguntou, qual foi o crime que aquele cara ali cometeu? Ele fez, cara, esse cara assassinou, tal, vários crimes bem pesados. E aí ele olhou e fez assim, naquele momento ele entendeu como Deus olha para nós. Porque no olhar daquela mãe, ele podia fazer tudo, mas ele era apenas um menino. E no olhar de Deus, mesmo que erramos muito, nós somos apenas um menino, querendo aprender na erradicidade da vida. E essa capacidade de se enxergar com esses olhos misericordiosos, de fazer um trabalho de reeducação e, no caso do teu relato, se escolher perdoar, mudar e entender que o amor, nada nos separa do amor de Deus. Essa, eu acho que é o maior consolo e o maior alívio que a gente pode ter nas horas escuras da vida, né? Perfeito. Nessa temática do perdão ainda, eu tenho uma experiência já de alguns anos na atividade mediúnica, né? Como eu não gosto de falar a palavra doutrinador, porque a gente não está doutrinando ninguém, na verdade a gente está fazendo uma escuta. Eu acho mais bonito chamar de evangelização de espíritos, porque a gente tem a evangelização da juventude, da infância, a gente está lá na evangelização dos espíritos. Inclusive tem um livro, eu não lembro agora o nome do livro, é do Lúcio de Abreu, que fala sobre a evangelização do ponto de vista do plano espiritual. E o aparato de uma aula de evangelização e de uma mediúnica é praticamente o mesmo do plano espiritual. Então a gente gosta muito dessa palavra evangelização. E uma das coisas que a gente pratica, uma das metodologias que a gente mais usa, é exatamente a escuta.
E quando o espírito nos chega, que o médium começa, né, a transmitir a mensagem, a primeira coisa que eu faço é: boa noite, como é que eu posso lhe ajudar hoje? Metade diz: eu não preciso de ajuda, né? Mas a metade que a gente vai com muita calma, com muita tranquilidade, a outra metade começa a falar. E aí, a nossa indisciplina no estudo, a disciplina mesmo espiritual, acaba não permitindo que o espírito fale. E eu costumo dizer assim: não, deixa ele falar. O médium pode entregar essa mensagem até um certo limite, tudo bem, deixa eu falar. Fala, 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 fala. Até ele cansar de falar. E eu vou escutando, às vezes eu vou concordando, com jeito a gente vai conversando, exatamente para permitir com que aquele espírito, que nada mais é do que uma pessoa desencarnada, o pessoal fala, colocando os espíritos em outra classe de ser, né? Mas são pessoas, só que desencarnadas. Pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. E essas pessoas desencarnadas, elas trazem muitos traumas. Elas carregam muitas questões familiares, muitas vezes, questões relacionadas ao perdão. E muitas vezes são espíritos, são pessoas que sofreram grandes provações com familiares muito próximos, carregando dores, portanto, muito profundas, né? Dores que nasceram de afetos, entre aspas. E aí, eu vejo como um dos grandes problemas do mundo, né? Eu enxergo assim como um dos grandes problemas do mundo as questões dos afetos familiares. De modo que o perdão no seio familiar é, assim, uma questão capital para a gente resolver muitos problemas emocionais, psicológicos e espirituais. Porque se na doutrina espírita a nossa ciência é a ciência do espírito, né? É ajudar o espírito a, a renovar-se intimamente, o grande problema consiste exatamente nessas desconstruções dos afetos, ou nesses afetos que estão magoados. E aí, na tua experiência, ao longo dos anos, o que é que tem lhe marcado mais com relação a essa observação que eu acho que você faz dessas relações familiares e se você tem alguma vivência nesse aspecto? O que é que tem lhe marcado mais que você pode compartilhar com as pessoas no sentido do perdão dentro de casa, vamos dizer assim, entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmãos, enfim? Bom, a gente tem muitas e muitas histórias que são tristes, que são pesadas, e que, obviamente, até pela questão ética da profissão, a gente não pode relatar, não é? Até um ponto, assim, que é válido, tá bom, pessoal? A gente trazer, assim, como informação, pra gente tomar muito cuidado com quem a gente segue, com quem a gente ouve, porque o que tem de psicólogo, ou pessoas que se dizem psicólogos, que adoram trazer história de paciente e contar isso em podcast, em palestra, seja palestra gravada ou não, isso é um crime que a gente comete, né? Diante da nossa profissão e diante de Deus, né? E aí eu vou deixar para contar um caso, uma história, que na verdade é uma mensagem que tem em um dos meus livros. E aquela mensagem me tocou muito e a gente recebeu do mundo espiritual, né? Obviamente com a autorização do espírito, né? Sim. E aí é diferente, né? Que as pessoas envolvidas não estão mais aqui na Terra e vieram autorizando essa história. Mas que tem tudo a ver, assim, com muitos casos semelhantes que a gente recebe no consultório, claro. Então, uma jovem, né? Aliás, ela na época tinha 10 anos de idade, uma criança, e a partir dos 10 anos de idade ela começou a ser abusada sexualmente pelo pai, né? Era abuso sexual, abuso de violência psicológica, física, e ela foi, obviamente, relatar para a mãe, para ela ser defendida daquele processo, né? E aí a mãe, na época, deu uma resposta mais ou menos nesses termos: é preferível você receber isso em casa do que fora. Nossa. E aí essa criança, né, 10 anos, até os 15 anos de idade, ela recebeu esse abuso, né, até ela sair de casa. Saiu jovem, né, mas para sair daquele inferno que ela vivia. Sim. Ao ponto de, depois de 2 anos sendo abusada, ela percebeu que o que ela tinha que fazer para tentar amenizar aquilo aí um dia acabar, e não acabou, era comer muito, porque comendo muito, ela iria engordar, e aí ela não seria desejada pelo pai, né? Então ela acabou desenvolvendo uma obsessão pelo alimento, pela comida,
e que em algum momento da vida dela aquilo ali se transformou também numa enfermidade, porque ela comia muito, não conseguia controlar mais a comida, porque não conseguiu cuidar das emoções naquele tempo, né, que ela narra essa história. Não existia essa questão de ir para psicólogo nem nada disso, né? Então ela comia literalmente ali as emoções, ela não conseguia trabalhar aquilo dentro dela, se sentia culpada e começava a vomitar. Na época a gente nem tinha diagnósticos aí, por exemplo, de bulimia, né? E ela entrava então em processos ali vomitando, vomitando, vomitando. E com isso a saúde dela foi ficando realmente debilitada, né? E com 27 anos ela veio a desencarnar, né? Então, para muitos ali, ela desencarna como um suicídio indireto, pelo excesso da alimentação, né? Mas imagina, numa época que não tinha acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que talvez a mãe, que seria quem poderia defendê-la, não fez nada, ela sofreu, na verdade, um abuso duplo ali naquele processo, né? Então, histórias como essa, infelizmente, a gente tem muitas, né? E que o processo disso é o perdão, né? E restaurar isso é por meio do amor, do perdão, e que a gente sabe o quão difícil é, né? E aí, no livro, eu não vou relatar mais assim para não delongar, mas conta o quanto, mesmo uma situação tão dolorosa dessa, já havia se amenizado, porque uma reencarnação antes ainda foi pior, né? Ainda foi pior, né? Então, assim, nada é por acaso. A gente não tem que normalizar quadros tão dolorosos como este, né? Mas entender que existem porquês. Que existem porquês. E valorizar muito o nosso tempo atual pelo avanço científico, o quanto, por exemplo, uma pessoa que está sendo vítima de abuso tem meios, né, para pedir socorro, para pedir ajuda, mesmo que não seja parado ali pela própria família. Ela pode pedir hoje. Antigamente, uma mulher que era vítima desse tipo de violência ia para a delegacia, era ironizada e sofria uma nova violência ali. Hoje temos delegacia da mulher, né? Temos o CVV que salva muitas vidas, temos as religiões que estão aptas a acolher, a ouvir, a direcionar tratamentos, temos a psicologia, a psiquiatria mais evoluída do que nunca, né? Então vivemos um tempo de transformação, em que por mais que existam histórias tão difíceis como essa narrada, hoje nós temos recursos para pedir ajuda e para se tratar e para se cuidar. E nessa vida mesmo a gente conseguir restaurar todos esses traumas. Então, mais uma vez, se você estiver passando por um problema sério, de um relacionamento abusivo, seja por um familiar, por um conhecido, por um namorado, não deixe de pedir ajuda, não deixe de pedir ajuda. Tudo na vida tem saída. Não desanime, não se desespere. Tem saída e tem como restaurar sua vida. Então isso é muito importante ser dito. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade, né, é as pessoas que sofrem abusos ou as pessoas que cometeram erros aos olhos da sociedade sofrem muito julgamento, né? Você citou as delegacias da mulher e tanto de caso que tem, né, de mulher que procura ajuda e quando chega no local que teoricamente lhe ofereceria ajuda, ou chegava, né, sofria uma nova, entre aspas, violência, né, quando não era ouvida, quando não era dignificada. E é uma doença da sociedade, né, os julgamentos que as pessoas sofrem. Você fala das religiões, e é importante que a gente compreenda que a busca por religiosidade ou espiritualidade, que é tanto pregada por muitas correntes religiosas, principalmente as cristãs, e eu diria assim, pelo menos posso falar pelo que eu conheço, dentro da doutrina espírita, em seu fundamento é uma busca ou é um convite de muito acolhimento, né? E eu vejo que muita gente, pelo menos tive essa percepção, ou já escutei de algumas pessoas que não se sentiram acolhidas na casa espírita, ou que não se sentiram acolhidas em determinada igreja, em determinado, né, em determinada vertente religiosa. E eu costumo dizer assim, olha, mas isso não é uma questão cristã propriamente dita. É uma questão do ser humano. O ser humano é que está cometendo um equívoco ali, e não necessariamente a religião ou a comunidade ali, né? Às vezes é o ser humano mesmo, os defeitos do ser humano. É importante a gente compreender que dentro de toda essa temática do sofrimento, da dor que nós enfrentamos, existem antídotos, né? Remédios ou fortalezas para a gente enfrentar.
E eu creio muito nesse desenvolvimento da religiosidade, da espiritualidade, que é intrínseca de cada um de nós, o modo como nós nos relacionamos com Deus. Eu não estou aqui falando de um desenvolvimento de uma religião estatutária, estabelecida ali, cheia de regramentos, de rito, não. Estou falando de um modo como nós nos relacionamos com Deus e com a vida, que para mim é a verdadeira religião, que está ali, vamos dizer assim, delineada pelos ensinos do Cristo, para que a gente possa realmente se libertar. E é até um convite para as pessoas que nos ouvem. Por isso a gente faz essas perguntas, né? Porque as pessoas que nos ouvem, elas têm essas perguntas. A gente tenta trazer, na verdade, as perguntas das pessoas que nos acompanham, né? Que busquem, de fato, dentro de si, desenvolver esse senso de espiritualidade ou de religiosidade, não como uma forma de a gente se tornar beato ou puritano, que a gente não é. Nós somos imperfeitos, nós temos nossas dificuldades morais, mas como uma proposta educativa. Eu creio muito nisso. E de renovação íntima, porque isso de fato liberta. Isso de fato traz liberdade. Eu vejo no Evangelho hoje, e a doutrina espírita me vem como uma ferramenta muito poderosa para isso, eu vejo no Evangelho hoje muita liberdade. Mas não é a liberdade que me livra da dor e do sofrimento. É uma liberdade que me livra dos próprios sofrimentos que eu causo a mim mesmo, né? Em que eu me enxergo como pessoa digna do amor de Deus. E enxergo no outro também, pelo menos eu tento fazer isso. No outro também, eu tento enxergar como o outro digno do amor de Deus. Pode ser a pior criatura do mundo. Eu tenho que olhar para o cidadão e dizer, não, é filho de Deus também. No sentido que a gente não pode julgar, então, os procedimentos do outro. Muito bom o que você traz aí. Você falou dos seus livros, né? A gente não tem aqui, não está mostrando o livro de Lavarini hoje, porque ocorreu uma falha de comunicação minha, tá, pessoal? E eu acabei pedindo tarde demais para a Lavarini trazer os livros e não deu tempo. Mas fala um pouquinho da sua obra, dos livros, porque você tem um livro mais recente, de Paulo. Inclusive, eu quero adquirir esse livro, que eu fiquei sabendo há poucas semanas. A gente tem um grupo de estudo das cartas de Paulo, e assim, quanto mais referência, melhor pra gente. E fala um pouquinho dos seus livros, quais são as temáticas e como é que a gente pode encontrar esses livros, onde é que a gente pode encontrar. Bom, eu tenho livros que são profissionais, né? Principalmente na área da ansiedade, do transtorno do pânico. Sim. E na parte espírita, assim, a gente tem livros infantis. Tem um, por exemplo, que o título dele, assim, é um livro fantástico, tá? Que é A Mãe de Abigail e Estevão. A gente voltou à história uns 10 anos e colocou Estevão e Abigail criancinha ali, aprendendo com a mãe. Porque no livro Paulo e Estevão, ela dá 10 conselhos. Tem 10 conselhos da mãe. E não tem nenhum nome dela na obra, mas ela, assim, um espírito super iluminado. E ali a gente volta como se todos os dias eles fizessem um culto no lar, como Estevão relata que eles fazem, um culto diário. E em cada culto eles trazem um problema, uma dor, uma dificuldade, e ela traz aquele conselho ali que eles lembram depois de mais velho. Então é um livro que dá para colorir também, dá para ilustrar, ele vem com os contornos, né, para as crianças também pintarem, e que traz essas lições. É um livro muito, muito legal. Bem lembrado até também, porque eu tô com a Prece dos Aflitos aqui aberta. Sim. Que é a prece que a mãe de Abigail ensina a eles, né? Exato, exato. E tem uns livros, por exemplo, Prisioneiros do Cristo, que a gente fala das prisões de Paulo. Tem um livro que a gente lançou esse ano, né? Que é intitulado Os Amigos de Paulo, sim, que são todos os amigos que fizeram parte da jornada dele. Esse livro a gente se embasou em Atos dos Apóstolos. Então ele é um livro para qualquer religião, qualquer cristão que queira ler. Tá ali falando de uma forma muito profunda sobre a importância da amizade, né, na vida das pessoas. Mas depois vocês podem procurar em rede social. Aqui em Campina Grande, por exemplo, tem muitas casas que tem, não é? Tem o Filho Predileto? Tem. É o meu primeiro livro. Ele chama Centelha do Cristo. Inclusive foi o livro que eu mais vendi, né? Ele já tá... eu tenho uma tradução dele para o alemão e tem para o inglês também. Que legal. A gente conseguiu vender também fora do país. E foi um livro que eu escrevi naquele momento meu de muita dor, sabe? Que eu desabafei. E um livro de mensagem, porque eu percebi naquela época que quando a gente não tá bem, é difícil a gente ler muita coisa, né? Que a cabeça fica... Então é um livro de mensagens curtas, mas ao final de cada mensagem tem uma passagem do Novo Testamento. Por isso que chama Centelhas do Cristo, né? Cada mensagem é uma centelhinha ali, para quando a gente tá na dor. Ele é um livro que eu sou apaixonado por ele, né? Sou suspeita a falar. Mas eu não vou entrar em detalhes onde vende, por quê? Eu queria que quem aqui pudesse adquirir um livro
já que a gente falou muito sobre ele, leiam Paulo Estevão, adquiram Paulo Estevão e tenha ele como livro de cabeceira, não para você ver só a parte do romance. Talvez a primeira leitura seja, mas a história que emociona muito, a gente chora muito. Mas é um livro de estudo, tá? Se a gente fosse falar de Paulo Estevão aqui, precisaria de muitos e muitos podcasts para falar sobre as particularidades. Não, você vai voltar aqui para falar só de Paulo Sim, Estevão. vamos sim. E aí, quem então tiver o interesse de adquirir um novo livro, não deixem de ler Paulo Estevão. E aí, voltando aqui ao tema central do sofrimento que a gente estava conversando, eu percebo que existe um agravante no sofrimento que se chama comparação. Então, você contou uma história, né, de realmente uma pessoa que vivia um inferno, né, literalmente. Mas existem várias outras dores na sociedade que não aparecem nas mídias sociais do outro, né? No álbum de fotos, vamos dizer assim. E aí acaba sendo um agravante, porque além de viver um inferno, eu vejo que as outras pessoas não vivem o inferno que eu vivo. Então eu estou sendo injustiçada. Porque tudo parte do ponto de vista que você bem trouxe. Se todo mundo vivesse situações piores do que a minha, era como se meu inferno fosse atenuado, né? Não é tão ruim o meu inferno, porque ali está sendo pior do que aqui. Mas quando a gente olha para o lado, a grama do vizinho nunca é menos verde que a nossa. Então, assim, como lidar com isso nos dias de hoje, né? Como se blindar? E quando a gente realmente vive dores que fogem da realidade social, né? Como não deixar que a vida perca sentido? Primeiro ponto, e é um tratamento que eu faço com a maioria dos pacientes, tá? Diminui o tempo de tela. Diminua o tempo de tela. A gente hoje fica demasiadamente no celular. E é um problema crítico não só das crianças, dos jovens, mas de nós também adultos. Então, primeiro ponto, vamos diminuir o tempo de tela. Para qualquer pessoa que chega hoje, a primeira coisa que eu pergunto, quanto tempo você fica em média? Vamos olhar aí no seu telefone, na configuração. A pessoa, poxa, 14 horas por dia, 10 horas, 8 horas, ela nem percebe. Então vamos diminuir a tela. Por quê? A rede social é uma terra que não é realidade. E sobre isso, assim, tem uma história que é clássica, que aconteceu comigo e com minha filhinha, a mais velha. Eu levei as meninas, né, lá de casa. Minha esposa na época estava grávida da segunda, na verdade. Ela foi no bucho. E aí a gente foi para Minas. Elas queriam conhecer a minha terra, né? E especialmente elas queriam ir em Ouro Preto. E eu não gosto muito de Ouro Preto porque eu passo mal lá, sabe? Uhum. Principalmente quando a gente vai nas minas, onde os escravos trabalharam e tudo, eu não me sinto muito bem, não. E é desequilíbrio meu mesmo, tá? Não é o problema que às vezes a gente fala assim, lá, né? É o ambiente, claro, o ambiente, mas é uma questão minha. E aí, eu me lembro que em determinado momento a gente estava conhecendo o Museu da Inconfidência, e lá tem muitos instrumentos de flagelo, muitos objetos, né, que são valiosos da época da Inconfidência. Então, para quem não estava muito equilibrado no dia, não era tão bom, sabe? A energia é um pouquinho pesada. E aí, de lá, minha esposa queria muito ir na igreja de São Francisco. E tudo bem. Quando a gente saiu de lá, eu senti minhas pernas bambas. Como se eu tivesse sem energia. Aí eu olhei, senti uma escadaria numa sombra, tava calor no dia. Aí eu pensei, nossa, eu queria tanto sentar nessa escada aqui, ficar de boa, né, descansar um pouco, mas eu vou fazer companhia para minha esposa. Aí quando eu pensei isso, a minha filhinha, na época ela tinha uns 8 anos, a Maria Cecília falou assim, ô mamãe, eu não sei explicar não, mas eu tô sentindo uma coisa tão ruim, eu tô com as pernas bambas, eu não consigo andar, eu tô suando frio. Ela tava sentindo a mesma coisa que eu, né? Aí eu aproveitei e falei assim, não, vamos sentar aqui então. Mamãe, vamos sentar aqui? E aí a minha esposa falou, não, eu quero ir lá. A igreja era perto, a gente via, então vai lá que a gente vai ficar aqui esperando. Que pra mim era o que eu precisava, né? Sentei com ela. Aí passou uns 2, 3 minutinhos, a gente começa a ouvir uma grande gritaria. Gritaria. Quando a gente vê, a gente estava no alto, tinha a parte da frente dessa igreja que minha esposa foi, e tinha um casal que a mulher gritava e batia no cara, e o cara gritava e empurrava a mulher. E deu aquele silêncio, porque a cidade turística estava muito cheia e todo mundo parou para ver aquela briga, não é? A Maria Cecília se assustou, se agarrou em mim, eu abracei ela e eles continuaram gritando muito alto. Tava assustador, a gente já tava olhando para ver se a polícia ia chegar, né? Aí, de repente, a briga parou. Quando a briga parou, a gente entendeu o motivo. A mulher queria tirar uma selfie em frente à igreja e ele não queria. Aí eu acho que ele já não estava aguentando mais e que estava com vergonha, que é um barraco, né? Ele parou e ela tirou a selfie. E ali silenciou, tiraram a selfie. Quando acabou a selfie, eles começaram a brigar de novo e foram embora gritando um com o outro, não é?
E aí eu aproveitei o que aconteceu e falei assim, tá vendo, Maria Cecília? Tudo que a gente vê no Instagram, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo é realidade. Imagina quem tá vendo aquele casal ali, dando aquele sorriso lindo, tirando aquela foto num lugar histórico como Ouro Preto. Poxa, que viagem massa, que legal. Só eu que tô quebrado, que não posso viajar, que tô apertado financeiramente. Olha só a vida dessa pessoa. Mas é a realidade, atrás daquele selfie, não é? Então, isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Quem mais posta no Instagram é quem mais quer autoafirmar. Dificilmente você vê um relacionamento realmente saudável daquele casal que posta o tempo inteiro, não é? Aquela necessidade de afirmação, a pessoa que o tempo inteiro quer postar o prato que está comendo, que foi na academia, que fez o exercício do dia, que trabalhou muito, que começou tal horário, que entregou e que está fazendo a melhor viagem. Cuidado, essas pessoas são as mais doentes. Desse tipo de gente aí, muitas pessoas adoecem, né? Observando isso e achando que aquele é o mundo ideal. Isso é mentira, isso não existe não. E como que a gente vai curar disso? Criticando o outro? Não, cada um tem seu tempo, né? Talvez a forma da pessoa se expressar é aquela e tá no tempo dela de fazer aquilo ali, mas não vamos ser bobo, né? Vamos ficar esperto, vamos perceber que aquilo ali geralmente não é realidade. Diminuir muito o nosso tempo de tela. E quando eu falo de diminuir, é 80%. Porque 80, 90% que a gente fica na tela é besteira. É coisa que, olha, a gente está perdendo tempo ali, mais que isso, perdendo vida, não é? Uhum. Então vamos valorizar mais o olho no olho, não é? O tempo de qualidade com a família. Às vezes valorizar, é melhor ficar no tédio do que ficar na tela. É melhor a gente ficar no tédio do que ficar vendo besteira em rede social. E aí a gente vai minimizar muito essa comparação, que é um dos maiores motivos de sofrimento que a gente tem hoje em dia, não é? Sim. E a outra perguntinha que eu fiz foi como, quando sua dor, de fato, é muito fora da realidade, como não deixar que a vida perca sentido, né? Porque a gente sabe em muitos episódios e vem se agravando os números de pessoas que até atentam contra a própria vida e conseguem. Como é que a gente pode fazer para evitar chegar nesse lugar de não ver mais sentido na vida? Quando a gente chega nesse aspecto, geralmente não é só o problema que leva a gente a isso, tá? É uma junção de fatores. Por exemplo, uma predisposição de algum problema psiquiátrico. Então, a pessoa tem uma bipolaridade, uma depressão, um transtorno de ansiedade e pânico que não cuidou, vinculada a um momento de desafio, de dificuldade, de problema, e também ao silêncio, à falta de pedir ajuda, de não ter uma rede de apoio ali para ajudá-la naquele processo. Uma frase que me marcou muito no momento em que eu questionei minha vida, né? Por que eu tô aqui? Eu sou um peso, né, para as pessoas. Comecei a vir com esses pensamentos, né? Um dia eu recebi um telefonema e uma pessoa que eu não esperava também me falou assim, Rafael, tudo tem saída. Uhum. Tudo tem saída. Porque às vezes naquele momento a gente não consegue enxergar, mas tem saída, não é? E o que eu costumo dizer para qualquer pessoa que tem uma ideação suicida, né, que pensa em tirar a própria vida, primeiro assim alertar, olha, você não quer morrer, você não quer perder sua vida, você quer matar a dor que está dentro de você. Né? A sua vontade é de matar a dor, não é de perder a vida, não de deixar de existir. Então calma, nós vamos amenizar essa dor. Calma, a gente vai conseguir resolver esse problema e você vai sair dessa. Então, assim, não desanimar, sabe? É acreditar que amanhã é outro dia, cada dia basta o seu mal, respirar fundo e entender que se você tiver humildade de pedir ajuda, de pedir alguém para te ajudar nessa jornada, as pessoas vão aparecer para te ajudar a carregar o fardo, mas o problema você precisa resolver. Tem coisas que você vai precisar enfrentar. Não é? E às vezes as pessoas querem desistir da vida porque não querem enfrentar o problema. Existe uma forma de superar sem olhar de frente para a dor? Porque muita gente não quer lidar, não quer falar sobre isso. Não vou entrar nesse assunto. Para não Até enfrentar, né? mesmo dentro de um processo terapêutico, às vezes, aquele ponto eu não quero falar sobre isso. Existe uma forma de superar a dor sem enfrentar de frente o sofrimento? A gente pode não verbalizar, mas internamente a gente precisa reformular. Não tem como a gente seguir ficando nós para serem desatados. Não tem como a gente crescer espiritualmente, vencer uma dificuldade sem um enfrentamento. Talvez você não vai expressar aquela dificuldade sua, aquela dor, mas intimamente você reconhece e tenta mudar aquele caminho. Sem isso realmente é difícil. A dor, a tendência é que ela aumente, né? Quando a gente não resolve, ela vai aumentar, ela vai potencializar. E aí todas as outras pequenas dores que forem chegando no caminho vão se tornar gigantesccas, né? Gigantescas. Vão enchendo o balde, né? Exato.
Eu ia perguntar aí, qual seria o momento entre... Fala-se muito, principalmente no meio espírita, sobre resignação, né? A forma de, Sim. de enfrentar a dor, de passar por ela, de viver os desertos, como você bem trouxe. Qual é essa linha entre resignar-se e tornar-se passivo diante da dor? Sim, são coisas diferentes, não é? A resignação é quando o nosso coração, o nosso entendimento percebe que existem limites da nossa postura de querer refazer caminhos, não é? Então, por exemplo, se eu tive uma situação muito complexa com Marcos e peço perdão a Marcos e ele não quer me perdoar, ele está no momento dele, então eu preciso resignar e fazer oração por ele. E orar e pedir a Deus para ajudá-lo, né? Me perdoar também por aquela situação e fazer a minha jornada. Em algum momento ele vai ter o coração dele tocado. E eu acho que a gente precisa avaliar, obviamente, cada caso, né? Mas tudo que a gente puder fazer, vamos fazer. O que a gente não consegue fazer, aí a gente tem que confiar e resignar, não é? Mas não existe resignação sem movimento. Então, sempre tem que ter um movimento, né? Porque nunca acontece um problema comigo que não tem como eu fazer alguma coisa. Eu sempre vou poder fazer alguma coisa, não é? Então, a resignação, ela precisa estar conectada a alguma mudança, a alguma transformação. Porque senão ela realmente vai ser uma passividade. Quando a gente começou o projeto podcast, um dos objetivos é alcançar as pessoas espíritas e não espíritas, mas fundamentalmente aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto e consolo. E a gente teve um último censo aí do IBGE, que o pessoal ficou preocupado com os espíritos diminuindo no Brasil, não sei o que. Eu já olho com uma perspectiva mais positiva. Eu acho que a vida mesmo vai nos mostrar caminhos, naturalmente, vai nos mostrar caminhos em que as pessoas vão se permitir retornar à casa espírita ou, de fato, aderir aí, né? Ou se converter, vamos dizer assim, né? E como é que você vê, como é que você enxerga o modo como a casa espírita acolhe hoje as pessoas que estão em sofrimento? Ou o ideal, como é que deveria ser? Ou, enfim, para a Lavarina, qual é um centro espírita ideal na questão do acolhimento às dores das pessoas? Thaís chegou pra gente na Juventude Espírita há uns 2 anos, foi, Thaís? Adoro me expor, vai. Não, mas o seu exemplo eu posso utilizar porque você deixa aberta essa possibilidade. Thaís chegou pra gente com necessidades pessoais, a gente foi lá, acolheu na medida do possível. Acredito que 99% do trabalho foi dela, no sentido de se manter ali de pé firme. Embora a gente tenha realmente acolhido ela com o máximo de carinho e de afeto que a gente poderia dar naquele momento. E recorrentemente chegam pessoas, principalmente jovens, pelo menos são os que a gente acolhe, que chegam no nosso grupo com dores, com sofrimentos, com a ideação suicida, por exemplo. Mas a gente vê que, de fato, ainda tem uma dificuldade ali, aquela casa espírita que tem muito idoso, que a coisa é muito engessada ainda. Como é que Rafael Lavarini vê isso, né? E como é que você poderia nos inspirar também, né? No sentido de nos dar ideias e para o público também de como a gente consegue levar adiante projetos ou iniciativas ou comportamentos que a gente possa acolher de forma mais qualitativa as pessoas que chegam na casa espírita. Bom, assim, não quero colocar nenhuma regra aqui também, tá? Não é receita de bolo. Uhum. Primeiro ponto, assim, sobre o censo, né? Uhum. Primeira observação que você fez, muito bem lembrado. Cara, de verdade mesmo, eu não me preocupo. Não me preocupo. Não, eu também não. Por quê? O próprio Kardec fala que no futuro a religião vai ser a fraternidade. Exatamente. E as bases dessa religião vai ser o amor, né? Uhum. Então, independente se E a a doutrina pessoa... espírita não é a dos números, né? Não, se a pessoa fala que é espírita, se não é, a gente tem que fazer a nossa parte com amor, ser fraterno, né? Com qualquer um que passa na nossa frente. Inclusive, eu acho que a melhor forma da gente ser espírita é o dia a dia, né? É no nosso trabalho, com a família, né? O centro espírita é só a cerejinha do bolo, né? A gente está ali para poder só representar um pouquinho do que você é no seu dia a dia, né? E sobre, assim, os trabalhos da casa espírita, eu sempre gostei muito e foco muito os meus estudos no cristianismo primitivo, né? Então, se a gente observar a estrutura, por exemplo, de uma casa religiosa naquele tempo, Casa do Caminho, a Igreja de Antioquia, a Igreja de Corinto, que Paulo fundou, inclusive Emmanuel, no Paulo Estevão, fala que a Igreja de Corinto
foi a reunião de tudo que Paulo tinha aprendido com todas as casas que ele conheceu e que ele fundou. Sim. Então, tudo que ele viu de positivo na Casa do Caminho, em Antioquia, em Éfeso, na igreja de Filipos, ele tentou transportar para Corinto, né? E aí Emmanuel, em um parágrafo, descreve como eram os trabalhos lá. E eu acho que Emmanuel, como educador, ele coloca ali em grau de importância, né? Então, eu não vou responder diretamente, mas eu vou trazer a fala de Emmanuel. Ele diz que Paulo se preocupou em colocar um departamento na igreja de Corinto, onde os sofredores e os famintos encontravam alimento, encontravam pomadas, encontravam vestimenta, encontravam leito diante de sofrimento. Então, assim, primeiro ponto, barriga vazia não houve evangelho. Eu acho que a caridade material nas casas espíritas ela tem se perdido assim em relação ao que existia mesmo no início, sabe? Como vocês falaram no início ali, meu avô conviveu 40 anos com Chico Xavier, né? É aquele espiritismo que a gente chama de espiritismo raiz, né? A casa espírita era pequenininha, mas estava lotada de gente necessitada. E não é que as pessoas hoje não necessitam, não. Tem muita gente passando fome, muita dificuldade, sabe? Então eu acho que a gente precisa resgatar sopão, campanha do quilo, distribuição de cesta. É o mais importante? Não, mas as pessoas precisam, né? E esse era o primeiro trabalho do cristianismo primitivo ali, não é? O meu avô chegou até Chico Xavier pedindo para ele orientação para fundar uma casa espírita. E aí saiu dessa conversa, fundou um orfanato e uma creche, que funciona até hoje na minha cidade e que acolhe 300 crianças, né? Desde a década de 50. Então, é o trabalho social, velho. Esse é o primeiro ponto, tá? Uhum. E aí Emmanuel segue falando que naquela igreja de Corinto, todos os dias havia uma pregação central falando do evangelho, falando de Jesus. E aí o que eu vejo, tá? Que as casas têm perdido falar de Jesus. A gente tem momentos para pregação, para estudo, mas sem falar de tanta coisa, às vezes de coisas pessoais, disso, daquilo. Gente, nós temos que falar do evangelho. É onde a nossa fonte de esperança, é onde a gente tem um roteiro seguro da vida. Então não existe isso assim, eu vou na minha palestra mencionar Jesus por 5 minutos. Ele tem que ser o centro, né? Ele tem que ser o principal. Então eu acho que a casa espírita tem perdido muito em trabalhos de ordem social, materialmente falando, e também no direcionamento das falas. Precisa de mais Jesus, de mais evangelho. Eles chegavam para Chico Xavier e costumavam perguntar para ele assim: ei Chico, qual que é a nova? Tudo bem? Qual que é a novidade? Aí ele sempre respondia: a nova é o evangelho, meu filho. A nova é o evangelho. Então o evangelho é sempre novidade, não é? Aí Emmanuel continua falando que os que não tinham o dom da profecia para pregar o evangelho, eles iam para uma sala próxima com outros trabalhadores trabalhar com a cura. Passe, não é? Sim. Só que antes disso, Emmanuel faz um adendo dizendo que todas as pessoas, ao final da pregação, entravam em silêncio absoluto para meditarem na própria vida dentro daquilo ali que o evangelho trazia. Dito. Então, imagine só, a gente tem esse time na casa espírita. Quando termina uma palestra, antes do passe, que é o que acontecia também nessa igreja de Corinto, tem um momento de a gente ficar em silêncio, mas a gente é tão mal educado que as casas espíritas têm que colocar assim, silêncio é prece, que nem esse momento a gente respeita. E a gente ainda quer furar a fila do passe, né? Porque isso é importantíssimo. Olha, você ouviu por 1 hora alguém falar. Fecha o olho. Tenta entender o que na sua vida precisa mudar. O que você vai absorver daquela fala? E a gente pode aprender com cada um que tem alguma coisa para passar ali na frente, não é? Isso é um trabalho espiritual que as casas faziam, não é? Então, ou seja, transformação íntima, reflexão íntima, é tentar mudar o homem velho, é se olhar para dentro, né? E aí depois ele fala sobre essa parte da cura, né? Que vem a mediunidade, né? Que ela é importante, mas ela é o telhado da casa. Para a gente, por exemplo, ter um trabalho mediúnico numa casa espírita em harmonia, se a casa não tem um trabalho social, meu amigo, não vai ter harmonia na mesa mediúnica, não. O grupo mediúnico tem que ter afinidade um com o outro. Você vai pegar afinidade com a pessoa e entregar marmita com ele para morador em situação de rua, para entrar no presídio com a pessoa, para acolher junto com uma equipe de trabalhadores uma família de refugiados e transformar a vida daquela família. Assim a gente pega afinidade, é no trabalho do bem. Aí chegar ali na reunião mediúnica também é a cerejinha do bolo. É importante, é maravilhoso você trabalhar com mediunidade, mas se a gente não tiver essas bases, a gente se perde. E aí eu vejo que a casa espírita tem se tornado um movimento muito mais intelectual do que um movimento de coração, tá? Eu não estou falando que eu estou certo, não estou falando que eu sou o dono da razão, mas é a minha impressão. Ao ponto da gente fazer palestras assim, ao final ouvir das pessoas, poxa,
que bom que você veio. Há tanto tempo eu não ouvia falar sobre Jesus. Imagina, você vai para uma casa espírita cristã Não fala de Jesus. e as pessoas... Você não é o melhor palestrante, eu não sou o melhor palestrante, mas as pessoas ficam felizes porque ouviram sobre Jesus. Isso tinha que ser diário, né? Então, eu acho que esses pontos, assim, são os principais, sabe? São os pilares. Você falou que naquela oportunidade se decepcionou com o atendimento fraterno que você havia recebido. Não recebeu, na verdade, né? E eu sou fã do trabalho do atendimento fraterno. Sim. Recentemente a gente participou de um estudo com os amigos lá de Imperatriz do Maranhão, e que era exatamente comentando o capítulo 20 da obra Boa Nova, que fala sobre Maria de Magdala. E aí eu notei uma coisa interessantíssima no capítulo que Humberto de Campos traz. A gente vê que Jesus inaugurou o evangelho lá na casa de Simão Pedro, né? E não nota que Humberto de Campos, de certa forma, traz que ele também inaugurou o atendimento fraterno na casa de Simão Pedro, porque ele atende Maria de Magdala na casa de Simão Pedro. Nesse capítulo 20, Humberto de Campos fala sobre isso. E o modo como ele leva a conversa, você vê que ele escuta o que Maria de Magdala tem para dizer, com muito carinho, com muito amor, mas ele também orienta. E é muito bonito, porque é onde ele fala para Maria, para ela desenvolver o sentimento maternal pelos filhos do Calvário. E ela sai de lá transformada depois desse atendimento fraterno. Eu chamo isso de atendimento fraterno porque a gente conhece hoje como atendimento fraterno. Então, assim, ó, eu vou dar mais uma dica pro pessoal, tá? Já tem aqui capítulo 20 do Boa Nova, tá? Então, o pessoal estude também o capítulo 8 do Boa Nova, porque lá também é um atendimento fraterno, só que é Jesus com Bartolomeu, que era o discípulo que tinha depressão profunda e estava querendo tirar a vida. Ele tinha problema familiar, tinha perdido a mãe recentemente, tinha problema no trabalho, não estava querendo mais nada com a vida. E aí, na casa de Pedro também, Jesus leva ele para um lugar reservado lá de fora da casa e chama ele para ter essa conversa 1 a 1. Então, ali, eu brinco que é um modelo de atendimento psicológico, de acolhimento fraterno também que Jesus faz com Bartolomeu, que era um caso de depressão profunda. E ali, de Maria, um caso de culpa, né? Ela se sentindo culpada ali, de não se perdoar, e de querer ter um direcionamento diferente na vida. Então, vocês têm aí no Boa Nova 2 para casa, capítulo 8 e capítulo 20, para ver Jesus acolhendo, né? A própria vida de Paulo, né? Ele tentou em Antioquia começar a pregar o evangelho, ficou vermelho, ficou gago, tinha 7 anos já que ele tinha visto Jesus em Damasco, não conseguiu pregar. Aí ele começa a fazer atendimento fraterno. Uma das primeiras pessoas que ele atende é Lucas, que se converte por um atendimento fraterno. De Paulo. Depois de 11 anos que ele viu Jesus, ele na primeira viagem missionária, que ele faz a primeira pregação com sucesso, Emmanuel faz um comentário, que Jesus propositalmente não permitiu que Paulo, por mais que ele tivesse o dom da fala, fosse direto para o púlpito, que antes ele tinha que ter contato com as dores do mundo. Isso. Então, a gente acolher a pessoa, a gente passa a ser pessoas com um coração mais amolecido, porque você começa a ter contato com as dores, como que as pessoas estão sofrendo, quais são as necessidades, e aí você passa a ter mais propriedade na sua fala. Mais conexão. E para quem não sabe o que é atendimento fraterno, é mais um serviço que a Casa Espírita oferece para aqueles que precisam desabafar, precisam de um ouvido amigo, de um conselho baseado nos ensinos de Jesus. Então, as casas espíritas oferecem esse espaço, uma conversa mais privada, individualizada, de escuta, onde você pode contar as suas dores, mas também ouvir um pouco do que Jesus poderia e disse através de livros, através do Evangelho, para aquelas pessoas que tinham dores parecidas, né? Que a verdade é que a gente vai passando milênios, mas as dores humanas, elas continuam girando em torno das mesmas problemáticas. Isso não exclui, obviamente, qualquer outro tipo de tratamento. Façam sempre terapia, se possível, mas ali, para quem precisa desse acolhimento, é muito válido o serviço, pode procurar em qualquer casa espírita. É interessante lembrar isso da questão do atendimento fraterno, e eu me recordo de 2 coisas. Primeiro, todos nós temos dores emocionais, isso fica claro, né? Desde o início da nossa conversa a gente está falando sobre isso, as dores emocionais da criatura humana. E eu lembrei disso antes de ontem, de falar aqui, esqueci, agora voltou à memória. Uma das primeiras vezes que eu participei do grupo mediúnico que eu estou atualmente, das primeiras reuniões que a gente participou lá presencialmente, eu fui atender o espírito, né? E aí a gente fez o atendimento, era um rapaz, né? Se apresentava como um rapaz, e depois veio a mãe dele agradecendo, e depois veio a mentora. E a mentora me disse uma coisa que me marcou muito, que ela disse assim:
falando diretamente para mim, dizendo assim, meu filho, todas as vezes que você sofreu foi por conta de tua rebeldia. E aí eu sei, né? Tudo que eu passei na minha vida, eu tenho a memória muito boa para lembrar. E de fato, na minha experiência particular, todos os sofrimentos, os mais difíceis pelos quais eu passei, eu sofri exatamente por conta de rebeldia. Seja a rebeldia do orgulho, seja a rebeldia da vaidade, seja a rebeldia do egoísmo. Rebeldia. É não me contentar, ou não achar que foi suficiente, ou não aceitar a situação. E é engraçado porque antes, há muitos anos atrás, eu já dizia assim. Isso tem uns 3 anos, mas muitos anos atrás eu já dizia assim. Quando a dona Intuição falava, eu geralmente ignorava o que ela dizia. Mas a dona Intuição sempre esteve certa. Ela falava um negócio de Marcos Túlio, não vai por aí. Não vai por esse caminho. Não, a senhora tá errada. A senhora tá achando que, né? Tá pensando bobagem. E aí acontecia o baque, né? Levava o soco no estômago, sofria uma humilhação, alguma coisa do tipo, aí eu me deparava com as minhas dores, né? Os meus maiores sofrimentos. E é engraçado isso, essa experiência minha particular, porque isso sempre me livrou de terceirizar a culpa, de terceirizar a responsabilidade. De certa forma, o contato com a doutrina espírita, e eu não me sinto privilegiado por ter nascido num lar espírita, nem por ter sido educado dentro da doutrina espírita, na verdade eu me sinto um grande necessitado, né? Porque fora da disciplina da doutrina espírita, eu acho que eu estaria meio perdido. E eu não estou falando de questões materiais, não. Questões emocionais mesmo, espirituais. Essa vivência me livra, vamos dizer assim, dos deslizes, vamos dizer assim. Então, não é uma cobrança também, mas é um desenvolvimento de autodisciplina. E aí, você falou pra gente que desde sempre conviveu numa família espírita, né? Aí chegou pra gente comentando que vem de uma formação católica. Então, ela, quando conheceu a doutrina espírita, conheceu um mundo completamente novo. Tem uma visão de mundo, né, diferente do que a gente vê. E das pessoas que ela disse que conheceu na vida, mais distante ainda de nós. Como é que foi pra você lidar, durante sua existência, com a falha, com o erro, sabendo das consequências por ser espírita? Muito da minha síndrome do pânico é essa necessidade de estar sempre mostrando que a gente está fazendo caridade, que a gente é bom. Então, eu demorei a entender isso, sabe? Isso vinha numa pressão tão forte que exteriorizava numa crise de pânico, por exemplo. Então, por estar tão próximo de pessoas que me inspiraram a estar na caridade, por exemplo, às vezes eu chegava para o meu pai empolgado e falava, pai, fui chamado para falar em tal cidade, vou pela primeira vez para outro estado e tal. Aí meu pai costumava dizer, mas tem 2 semanas que eu não vejo você indo para a campanha do quilo. Ah, avó, eu fui chamado, eu vou falar, ou eu tô numa reunião mediúnica. Minha avó chegava e com o avô conviveu com Chico Xavier e dizia assim, muito bonito, meu filho, mas qual o trabalho social que você está vinculado agora? Então eu sempre tive uma autocobrança muito grande de fazer parte de alguma obra social, sabe? De estar tentando devolver para o mundo aquilo que eu recebi, dando frutos, né? Só que essa necessidade de fazer tudo isso muito rápido, isso também nos adoece, né? E aí, com o tempo, a gente vai encontrando o que Buda chama do caminho do meio, né? Do equilíbrio. Tem uma fala também muito bonita de Pedro. Paulo, quando ele se converte, ele quer pregar para o mundo inteiro, né? Aquele ímpeto de levar o evangelho para todo mundo. Ele vai para o deserto, fica 3 anos, volta para Jerusalém querendo pregar para todo mundo. E ele quase foi morto. E Pedro então chama ele para uma conversa e fala: meu filho, você tá lembrado de Judas? Paulo assusta. Judas, tá? Tô. Cuidado, meu filho. Cuidado. Judas foi mais ignorante do que perverso. Ele só teve pressa da vitória. Então não vai para o mesmo caminho, né? Então a gente não tem que ter pressa da vitória. A gente tem que entender que talvez são várias reencarnações longe do caminho do bem, do amor, do Cristo, e que não vai ser com uma vida que a gente vai restaurar tudo. Se a gente conseguir ser espírita para o lar, para a família, para aqueles que convivem conosco, que cruzam nosso caminho no dia a dia, no trabalho, no ciclo de amizade, a gente já vai estar construindo algo que talvez a gente nunca construiu no nosso histórico espiritual, né?
Então é ser paciente, é amar sendo paciente conosco mesmo, sem se cobrar demais. Às vezes a gente vai cair, mas aí vale o valor também do recomeço, né? E entender que é o amor que transforma. Existia um preso no estado de Minas Gerais, no início dos anos 2000, que ninguém queria aquele preso mais, que ele já tinha fugido de 4 presídios. E aí o diretor da APAC de Itaúna, uma cidade interior de Minas, fez um requerimento para conseguir a transferência dele para aquela APAC. E no primeiro momento o juiz até negou, né? Ironizou, poxa, o cara fugiu de presídio de segurança máxima. A APAC não tem arma. Como é que vai ser isso, né? Não tem polícia penal, não tem sentido ele é muito perigoso. E aí insistiram e conseguiram levar esse cara porque viram também que não tinha jeito para ele, né? E ele ficou lá 2 anos, aí depois de 2 anos ele fugiu. Né? Aí todo mundo sabia que isso ia acontecer e naquela fuga ali tentaram correr atrás, acionou polícia e tudo. Aí passou mais ou menos 3 horas, ninguém encontrava ele, aí a campainha da instituição da APAC bateu, né? Aí quem é responsável pela portaria são os próprios presos. Então, na medida que eles evoluem lá dentro, eles tomam conta da porta da frente, né? Então tem aqueles que têm uma confiança maior e eles foram abrir, né? Quando chegaram lá era o preso que tinha fugido, né? Aí o cara olhou e falou assim, poxa, mas você não tinha fugido? Aí ele se ajoelhou, chorou e respondeu chorando, ninguém foge do amor. Ninguém foge do amor. Todas as APACs hoje têm essa frase, né? Ninguém foge do amor. E isso não adianta a gente fugir, não adianta a gente correr. Em algum momento o amor vai pegar a gente e falar assim, vamos lá, vamos reconstruir, vamos recomeçar porque tá em tempo. Né? Ainda bem, né? Eu sempre gosto de finalizar o episódio trazendo meio que um fechamento. E o que eu sinto é que a gente vai assistir muitas palestras ou homilias, enfim. E a gente encontra muito direcionamento, no sentido de o que não fazer, né? Os grandes direcionamentos. Só que o processo que é o grande empecilho. Porque todo mundo quer ser bom, no fundo. Ninguém quer estar errando. Então, assim, o difícil não é saber o objetivo. O difícil é como é que eu vivo o processo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem realmente, né, para as pessoas que estão assistindo e ouvindo esse podcast hoje. Como é que a gente vive o processo? Como é que eu chego nas virtudes da bem-aventurança? Como é que eu chego mais perto de Deus através dessa construção tijolo a tijolo das virtudes da alma que nos engrandecem de fato? Eu sei que eu quero chegar lá, mas como eu faço isso diante do mundo, diante das dores, das dificuldades, diante do que se põe, das provas e expiações que se põem na minha frente? Rafael, fala com o pessoal. Bom, a gente sempre recorre ao evangelho, né? E não há nada mais sofisticado no mundo do que a simplicidade. Eu sempre costumo dizer para os pacientes que chegam nesse desespero, né? Poxa, por onde recomeçar minha vida? Por onde restaurar esse processo que parece tão difícil, né? E eu sempre tento demonstrar para eles que vai ser sempre uma restauração na simplicidade. Todas as vezes que a gente não encontrar saída para um problema, simplifica. Todas as vezes que parece que é algo muito difícil, simplifica. Se o casamento está difícil, está complicado, se eu estou em crise num relacionamento, vai fazer uma vez por semana uma caminhada de mão dada, vai tomar um sorvete junto, não é? Vai olhar no olho da pessoa mais do que você olha na tela do celular, e esse é um grande desafio, né? Imagina quantas vezes você olha na tela de um celular ao longo de um dia e quantas vezes a gente olha nos olhos das pessoas que a gente ama e que estão do nosso lado e às vezes o tempo vai se escorrendo pelas nossas mãos e a gente não valoriza o que a vida tem de mais belo. E é na simplicidade que a gente recomeça. É a simplicidade de uma caminhada que vai fazer eu cuidar mais do meu organismo físico, uma caminhada contemplativa de 30 minutos, mas eu valorizando aquele pôr do sol, eu valorizando o ar que eu estou respirando, eu valorizar quando eu acordo e eu posso sentir o cheirinho do café, a textura do pãozinho que eu estou comendo, do cuscuz, né, com ovo. Então, até o paladar do que a gente está comendo, do cafezinho que a gente toma, o cheirinho, o tom da voz dos nossos filhos, a forma que o pai conversa, ficar atento a esses pequenos detalhes. Isso traz a gente para o presente, né? Isso trabalha a nossa atenção plena, isso coloca a gente olho a olho, face a face, não só com as pessoas que convivem conosco, mas com a nossa vida.
e a gente parar de tentar achar culpado para nossa dor, para o nosso sofrimento. Quando a gente não acha culpado por que a gente está passando, a gente começa a culpar vidas passadas, não é? E vamos olhar para dentro e perceber que talvez o recomeço, e aí não é talvez, é com certeza, só depende da gente. E se tem dúvida, se está difícil, vamos recomeçar no simples, não é? É o simples que transforma. Não é fazer uma coisa extraordinária, mas a gente não conseguir manter. É fazer pequenas mudanças comportamentais, mudar no simples, mas a gente tem constância. Porque o simples, a longo prazo, a médio prazo, ele vai se tornar extraordinário na nossa vida. Então, que todos vocês possam ter paz, possam ter Cristo no coração, levem Jesus para dentro do lar. Culto do Evangelho não é semanal, é diário. A gente abrir as portas do Evangelho dentro do nosso lar, falar de Jesus com os filhos, com os pais, com o esposo, com a esposa, é um momento ímpar. E a gente gasta muito tempo com coisa que é trivial. Então levem Jesus para dentro do lar de vocês. Recorram a eles na dor. E quando a gente não achar resposta, resigna. Confia, porque está nas mãos de Deus. Se você está na mão dele, a resposta vai ser a melhor possível. É no tempo dele, né? Sejam pacientes, mas a resposta vem, né? Lá em casa, essa resposta do Evangelho lá demorou 26 anos, mas chegou. Muito bem, muito bem. Mas chegou. E a gente tem que agradecer aos nossos apoiadores. Com certeza, pessoal. Todo mundo sabe que para a gente manter esse projeto, a gente precisa de recurso financeiro, então a gente tem parcerias que nos auxiliam nesse processo. Então, a gente queria agradecer a Colinas de Engenharia, a Y, a Tamsa, por estarem nos auxiliando nesse processo, para a gente levar a doutrina espírita a muitos corações através das mídias sociais, do YouTube. E também temos a parceria com a Lupa Sebo Livraria, nosso amigo Túlio. Quem quiser adquirir livros, tem livro, revista, vinil, tem um monte de coisa lá. Fica na Rua Arrojado, Lisboa, na Prata. E seguidor do Regenera Podcast, ouvinte do Regenera Podcast, tem desconto lá. Tá? A gente vai deixar na legenda do vídeo aí para vocês os links, tanto da Colinas de Engenharia quanto da Lupa, para vocês verem lá as informações. E para a Lupa a gente tem aí os descontos para os seguidores, tá? Só chega lá e dizer, não, eu sou seguidor do Regenera, quero um desconto aí na minha feirinha de livro. Nosso objetivo é criar um clube de descontos, né? Vamos ver se a gente consegue. Bom, vai conseguir sim. Beleza, pessoal? E a gente também quer agradecer nossos doadores, né? Temos vários doadores anônimos aí. Então, e quem quiser se tornar doador do projeto, é só entrar em contato com a gente no direct do Instagram, @Regenera Podcast, que a gente passa as informações. Em breve a gente vai estar abrindo aí, né, uma forma mais direta de doação para permitir a gente Fazer a manutenção do projeto. E lembrando investir que é um projeto sem fins lucrativos. Exatamente. Então todos os valores arrecadados são para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, essa doutrina do Cristo. Muito obrigada, Rafael. Foi um prazer ter você aqui, muito grande. Espero ter novamente. É só convidar que eu venho. É só convidar que eu venho. Eu que agradeço muito. E até a próxima, galera.